Como alguém muda as coisas no universo usando a própria mente consciente? Você diz que existe uma dimensão apenas informacional fora do espaço e do tempo. Muitos me perguntam sobre precognição e visão remota. Qual é a diferença entre visão remota e pensamento? Se você é uma pessoa talentosa em visão remota e está fazendo visão remota para uma empresa contratada pela defesa ou agentes de inteligência aqui, está fazendo isso porque eles já usaram as ferramentas analíticas à disposição deles e já sabem o que pode ser previsto com base no passado. Você está fazendo visão remota porque eles querem descobrir se a previsão deles é diferente do que realmente vai acontecer. A neurocientista doutora Julia Mossbridge é uma pesquisadora líder das Telepathy Tapes. Ela é especialista em sonhos precognitivos, fenômenos PSI e visão remota. Ela está aqui hoje para revelar os segredos que guardou por décadas. Lá em 1981, 1982, eles estavam testando muitas crianças e então, se eu era uma das escolhidas, eu não tinha problemas de comportamento, mas por algum motivo, eu tinha uma orientadora. Eu temia caminhar até o escritório dela. Assim que eu fechava a porta, não me lembro de absolutamente nada do que acontecia. Fale sobre a bebida rosa. Eu não sei se aquela bebida rosa causava amnésia ou se ela era misturada com algum tipo de iodo para ajudar a nos proteger da radiação, ou se um pouco de radiação pode causar capacidades psíquicas. Talvez, independentemente do que acontecia, você não quisesse lembrar. Os setores de inteligência e defesa dos Estados Unidos perceberam que precisavam estudar os efeitos de todos os testes nucleares, de telas de computador e de celulares. A radiação causa poderes psíquicos nas pessoas? Tem duas coisas que precisamos fazer antes do final deste podcast. Uma é falar sobre o que estou fazendo com os estudantes autistas não falantes que venho estudando. Em segundo lugar, precisamos do alvo para a visão remota. Oi, eu sou Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos à nossa análise. Eu simplesmente desisto. Nós vamos começar isso. Episódio com a gente desistindo do porquê. Recebemos uma convidada especial que já esteve conosco antes e agora nos visita pessoalmente. E a conversa vai de neurodivergência até habilidades especiais. Até Mayim aprendendo a fazer visão remota. como amor é a resposta universal para realmente o que nos aflige. E se isso soa estranho para você, nós damos uma explicação prática de como incorporar isso na sua própria vida para mudar suas circunstâncias. Ela fala pela primeira vez sobre experimentos, alguns dos quais ela se lembra e outros dos quais misteriosamente não se lembra, que podem ter sido uma tentativa do governo de entender os efeitos de certos produtos químicos no sistema nervoso humano. Ela vai conversar pela primeira vez conosco sobre por que ela escolheu revelar isso e o que isso significa para todos nós e para a nossa segurança. Este episódio explora como aumentar sua própria habilidade intuitiva se você realmente pode começar a praticar a visão remota e o que constitui um sonho precognitivo. Você pode estar tendo esse tipo de sonho. Também vamos falar sobre as Telepathy Tapes. Quem é a pessoa que pode falar sobre todas essas coisas? Eu vou te contar agora. É a neurocientista doutora Julia Mossbridge. Ela escreveu um livro muito, nas próprias palavras dela, estranho e intrigante, chamado Have a Nice Disclosure. Ela é neurocientista cognitiva, autora e educadora. Ela estuda, em particular, o desempenho humano excepcional. Já conversamos com ela sobre sonhos precognitivos, sobre premonições. Ela lidera pesquisas sobre potencial humano para Telepathy Tapes e é professora afiliada ao Departamento de Biofísica e Física da Universidade de San Diego. Ela fundou o Institute for Love and Time, uma organização sem fins lucrativos, e é uma mente excepcional, equilibrando ambos os lados do cérebro e tudo entre eles. Estamos muito animadas por tê-la aqui pessoalmente. Bem-vinda ao Breakdown, ao vivo e em pessoa, Júlia. Analisando. Nós consideramos você uma amiga do podcast e uma amiga de tudo que faz parte do nosso universo. E ter você aqui com a gente no nosso universo é realmente muito especial. Sinto mesmo. Muito feliz de estar aqui. Acabei de descobrir que da última vez que conversamos, quem você achou que eu era? Eu te reconheci, então presumi, quando você me disse que estava nos monólogos da vagina. Normalmente não é com isso que eu começo. Em Chicago eu falei, minhas mães lésbicas me levaram para assistir aos monólogos da vagina. Devo ter te reconhecido por causa disso, porque foi um momento marcante ver aquelas vaginas falando. Sim, bem, E você era uma das vaginas. Nem sabia que ela estava nisso? É uma referência bem obscura. é uma peça e há 3 mulheres no palco. E eu participei de uma temporada dessa peça.
Então, isso foi em Chicago, sim. Certo. Então eu fiquei tipo, uau, não acredito que lembrei disso porque eu tenho uma memória tão ruim pra rostos que fiquei tipo, uau, estou muito impressionada. De alguma forma, isso deve ter me marcado muito porque eu sabia que você parecia tão familiar. E depois que terminei de conversar com você, contei para o meu marido sobre o meu dia e ele perguntou: "O que você fez hoje?" Conversei com uma mulher, Mayim Bialik. Ele perguntou: "Você fala da atriz de The Big Bang Theory?" E eu: "Ah, ela participou de The Big Bang Theory." Sou péssima para lembrar rostos. Não sou boa nisso. Observa a energia das pessoas. Minha voz não te lembrou daquela moça de The Big Bang Theory por 9 anos? Eu sabia que te conhecia e você me parecia familiar, mas o seu jeito de ser, quero dizer, na verdade, para uma neurocientista, tipo, uma atriz incrível, o seu jeito de ser naquele programa não era só ser você mesma. Você tem muito menos movimentos de mãos e braços como Amy do que como Mayim. Às vezes, no supermercado, alguém de outro corredor ouve minha voz e diz: "Sabia que você é a Amy Farrell Fowler?" Então, eu estava filmando esse filme do Jim Jarmusch, chamado Father, Mother, Sister, Brother. Recomendo muito que as pessoas assistam. Mas eu estava filmando em uma cidade bem pequena, em Nova Jersey. E era uma parte de Nova Jersey que poderia muito bem não ser Nova Jersey. Tipo, quando você pensa em Nova Jersey, pensa tipo, ei, esquece. Mas não era isso que estava acontecendo. Eu estava em uma cabana de madeira muito charmosa, sabe? Em um lago congelado. É uma cidadezinha com um único semáforo. Fiquei lá durante toda a filmagem e nos levavam de van para onde trabalhávamos no dia. Mas eu tinha meu mercadinho local. Era literalmente um único cruzamento essa cidade. Então, eu tinha o supermercado, tinha o restaurante tailandês onde eu ia, e tinha uma pizzaria, mas eles não tinham opção sem glúten, enfim. Tinha uma Walgreens. E sabe, às vezes, quando você está morando em algum lugar por 6 semanas, você precisa de removedor de maquiagem, precisa de algodão, essas coisas. Então, eu fui lá e a mulher atrás do balcão me reconheceu, mas foi assim que ela me reconheceu. Com uma voz bem baixinha, ela olhou direto para mim e disse: "Amy." E não foi sexual, mas foi um sussurro íntimo. E eu não sabia o que dizer. Então eu só disse sim. Comprei minhas bolinhas de algodão e fui embora. Mas ela parecia assustada. Se você ouvir e encontrar a Mayim, esse é o novo cumprimento. Mas também as maravilhas da língua inglesa, que tudo o que precisa, certo? É uma leve entonação para comunicar. Você é a pessoa que interpretou a Amy naquele programa de TV? Eu sou totalmente o oposto disso. Como eu tenho uma habilidade péssima para reconhecer rostos, eu nunca fico deslumbrada com celebridades. Mas, antes de falar de neurodivergência, vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Eu estava, sei lá, pelo menos a uns 23 metros de distância de uma pessoa que estava de costas para mim. E ela estava sentada em uma cafeteria. E essa pessoa nunca me vem à cabeça do nada, mas eu olho para ela, o jeito que os ombros estavam caídos, o formato da parte de trás da cabeça, e eu viro para o meu filho e digo: Bem específico. "Esse é o John Malkovich." E tipo, ele não é alguém que você vê por aí, a gente se aproxima, ele se vira, é o John Malkovich sentado em um café, tipo numa varanda. Fico chocado e impressionado principalmente por reconhecer a parte de trás e o formato arredondado da cabeça dele. Estou surpresa que você lembrou o nome dele. Eu só lembraria como aquele cara que faz aquilo. Mas isso é neurodivergência. É sobre isso que estamos falando agora. Tipo, eu realmente tenho esse lance de ser muito simpática com as pessoas, porque é possível que eu as conheça. Então eu digo, oi, tudo bem? Talvez a pessoa não seja estranha, só não lembro do rosto dela. Eu fui pegar café com uma caneca grande quando vi o Art, todo sujo de lama do parque, sentado no banco da frente. Estou irritado, coloco o café em cima do carro e tento chamar o Art para o banco de trás. Entro no banco do motorista, pronto para sair, quando um conhecido que já participou do nosso podcast vem correndo até mim. Pensei que ele estava animado para me ver, mas na verdade tentava salvar meu café que estava em cima do carro. Comecei a interagir de forma amigável porque estava animado em vê-lo. Após essa interação, percebi que ele não sabia quem eu era. Agora você sabe o que ele faria se visse um estranho com café no teto do carro indo embora. É o teste do bom samaritano. Neurodivergência é uma daquelas coisas que parece um pouco com, sabe, aquela descrição famosa de pornografia. É meio difícil de definir, mas você reconhece quando vê, né? Uma das minhas preocupações, já discutida aqui, é que se todos são neurodivergentes, ninguém é realmente neurodivergente, como naquela ideia de infância de ser especial ou diferente. Até que ponto queremos ser diferentes? Até que ponto nos identificamos como sendo diferentes? E até que ponto todos nós percebemos que, se todo mundo é um pouco diferente, qual é a nomenclatura que estamos tentando usar?
Como você sabe, não existe cérebro neurotípico. Para qual cérebro real você está apontando? Teria que ser um único cérebro, porque os cérebros são tão diferentes entre si, existem tantas diferenças interindividuais entre as pessoas em como cérebros diferentes processam as coisas. Se você diz que alguém é neurotípico, é porque existe uma pessoa neurotípica. O que muitos estudos morfológicos fazem, na verdade, é pegar uma representação estatística dos cérebros e meio que juntá-los, misturando tudo. Quando eu trabalhava com neuroimagem, era isso que fazíamos. Comparávamos um cérebro autista com um não autista, usando termos simples. O que diríamos é que, estatisticamente falando, se tivermos, digamos, uma enciclopédia de 1000 cérebros que não são autistas, é mais provável que vejamos X, Y, Z e AB, sabe? Passando por X, Y e Z. É mais provável que vejamos essas coisas. Então, o que podemos isolar? Qual a utilidade desses estudos? As pessoas os realizam. Elas buscam eliminar ou suavizar diferenças entre indivíduos, escolhendo uma população grande ou pessoas consideradas muito semelhantes. E então as conclusões desses estudos inevitavelmente acabam sendo: vimos essa área se ativar e essa área não se ativou tanto quanto nesse outro grupo de controle dentro dessa população. E aí você fica tipo, ok. E aí você volta para onde começou. Então, para mim, parece que esses estudos, na verdade, não são tão úteis assim. É quase como a nova frenologia. Antigamente existia um mapa da cabeça com áreas diferentes, dizendo que pessoas com a parte de trás da cabeça maior seriam mais visuais, por causa do córtex visual. Parece que é só isso que você consegue. Eles não ajudam muito a explicar qual é a realidade das diferenças entre os indivíduos. Quando você observa o comportamento real e as percepções das pessoas, o que você acaba encontrando é essa mistura incrível. Então, quando falo sobre apontar para o neurotípico, quero dizer, qual é o cérebro da pessoa que se comporta e percebe de uma forma considerada típica, que queremos canonizar como sendo o que seria um cérebro normal? Todas essas coisas, e eu acho que parte do que Telepathy Tapes nos ensinaram é que histórias individuais importam, experiências individuais importam. A variedade de experiências de quase morte de que falamos aqui, a variedade de experiências psicodélicas transcendentes que tivemos, tudo isso fornece informações. Mas eu realmente acho que há algo muito interessante, especialmente entre os jovens, com esse desejo de ter um rótulo. E a ironia é que se todos vocês estão se rotulando de forma diferente, então todos vocês são o mesmo tipo de diferente. Quando meus filhos eram pequenos e outras crianças usavam cabelos compridos e desgrenhados, continuávamos dando a eles cortes mais conservadores, como o de John F. Kennedy, que pareciam gostar. E eu me lembro de pensar, tipo, será que vai haver alguma revolução em que todas essas crianças de cabelo comprido e desgrenhado vão acabar tendo cortes de cabelo como os dos meus filhos, estilo JFK? Mas a ideia era que, ao tentar ser tão diferente, muitas vezes acontece esse tipo de efeito rebote. Mas não estamos vendo isso nas conversas sobre neurodiversidade. Acho que estamos vendo cada vez mais níveis, certo, de diferença, todas essas camadas sobrepostas de trauma, de, sabe, todas essas coisas. Estou animada com isso, em parte porque, assim como você, sou da geração X. No mundo da geração X, nós meio que dizíamos que rótulos são horríveis. Isso é como se colocar numa prisão, então seja livre e faça o que quiser, mas os rótulos acabam sendo úteis. Então existe uma tensão aqui entre as gerações, porque os rótulos acabam sendo úteis quando você pode usá-los para ser livre. Existem tantos rótulos diferentes que seria como dizer que meu rótulo é Júlia. Certo. Seu rótulo é meu nome e também é Jonathan. Acho que é para esse caminho que o movimento da neurodiversidade segue. Quanto à neurodivergência, as pessoas costumam usar o termo como código para neurodiversidade extrema ou autismo. E a preocupação aí é pessoas que precisam de recursos não só porque eles são neurodiversos, eles agem de modo diferente do que a sociedade não apoia. Aham. Se você não consegue cuidar de si mesma para conseguir manter um emprego, essas são coisas que a sociedade meio que diz: opa, isso é um grande problema. Se você não escreve como as outras crianças. Qualquer coisa que dificulte, do jeito que a sociedade funciona hoje, alcançar isso de forma independente, existe um grande, sabe, no mundo ocidental, nós valorizamos a independência. Se você não pode ser independente, precisa de mais recursos. E se tira esses recursos dizendo que todos somos só um pouco diferentes. Se você separar aquelas pessoas que precisam de um rótulo ou diagnóstico para se qualificar para ajuda, vamos só deixar isso de lado por um instante.
Vemos cada vez mais pessoas dizendo: todos são um pouco diferentes e querem entender qual é a sua diferença. Qual é o meu conjunto de habilidades, capacidades, déficits, para que eu possa me identificar como o que quer que eu seja? Certo. E quando você faz isso, está se comparando a algum tipo de norma? E a minha pergunta é: precisamos conversar sobre o que é essa norma, porque essa norma pode não ser uma pessoa que funcione bem. Eu concordo com isso, porque muitas das pessoas típicas que eu vejo têm outros déficits que simplesmente não são priorizados como coisas que a sociedade identificou como habilidades que elas deveriam ter. Eu acho que tudo o que você está dizendo é válido. Faz muito sentido. Saiu um relatório sobre calouros ingressando nas faculdades. E não vou citar o nome, uma universidade muito, muito prestigiada teve 40% da turma de calouros dizendo que precisava de tempo extra e de muitas adaptações. Agora, isso pode ser verdade. Porém, o que ocorre é que isso está acontecendo nas escolas de ensino médio, depois nas de Fundamental 2 e também nas de Fundamental I. E isso está acontecendo até mesmo na pré-escola, naquele ano em que muitos de nós nem fomos criados para pensar que precisávamos estar na escola, é que continuamos meio que mudando o padrão, então continuamos redefinindo o que são as adaptações. E claro, sempre vai ter coisas que passam despercebidas. E sabe, em muitos casos eu não sei. As crianças podem precisar de apoio em saúde mental ou dicas de estilo de vida. Talvez, sabe, quero dizer, eu odeio dizer isso, mas tipo, consumo de cafeína, consumo de alimentos ultraprocessados. Eu concordo completamente. E acho que você pode estar entendendo errado o que nós duas estamos dizendo, ou pelo menos o que eu estou dizendo, provavelmente o que nós duas estamos dizendo. Que é que quando você está comparando, quando você diz que é neurodiversa, que é diferente do normal, do neurotípico, se a gente não descrever o que é neurotípico, então todo mundo vai dizer isso. Mas se neurotípico for tipo, adivinha? Se você for neurotípica, você não vai conseguir se concentrar quando estiver consumindo, sabe, muita cafeína e açúcar. Você não vai, e se você estiver no celular o tempo todo, sua capacidade de atenção vai diminuir. Tipo, a gente não fala sobre o desgaste cognitivo que a nossa sociedade cria só por ser como é, com a tecnologia, alimentos processados, todas essas coisas. Você pode ser diferente do neurotípico de forma realmente útil e poderosa. Bem, e também, Jonathan às vezes me faz sentir mal pelo fato de que eu leio, soleto, faço provas no tempo determinado. Quando me dão uma tarefa, eu faço. E ele fala: ah, isso é tão conformista. Isso é interessante. Eu também sou assim. E nós duas somos ótimas alunas. Nas palavras dela, eu acho que nerds excêntricos ajudam o mundo a girar. Eles mantêm tudo nos trilhos. Eles pensam nas coisas. Eles ajudam a transformar grandes ideias em tarefas práticas. Fazer provas em 1 hora. Podemos, por exemplo, ouvir que algo precisa ser feito e responder: ok, vamos fazer. Super, super útil. Em vez de tipo, e se criássemos uma nova maneira de dizer a palavra coisa? O poder que ela tem no seu jeito nerd e excêntrico, estar tão presa à palavra exata, faz com que seja difícil para ela entender algumas coisas que parecem óbvias para pessoas que operam com um pouco mais de abstração. Então, quem é neurodivergente, afinal? É apenas um lado diferente do espectro, e ambas as habilidades são muito valiosas. Quando sabemos isso um do outro, Correto? usando-as em conjunto. Também tem coisas em mim que parecem muito, muito coisa de alguém com necessidades especiais. E você pensa, como é que eu consigo funcionar? Quero dizer, toda pessoa que conseguiu um doutorado sobreviveu a muita coisa, e tem abuso, tem todo tipo de porcaria, tipo gente não valorizando e blá blá blá. Então você sobreviveu a muita coisa. Outras pessoas passam por coisas e também sobrevivem a muita coisa. Elas adquirem experiência de nível de doutorado no que quer que estejam fazendo. Então, o problema que eu tenho em dizer que todo mundo é neurodivergente é que isso é basicamente a mesma coisa que dizer que todo mundo tem capacidades muito especiais. Por que a gente não olha para isso de uma forma extremamente positiva e diz: cada pessoa tem dons? A cognição de cada pessoa é diferente. Cada pessoa pode preencher uma lacuna ou um espaço em branco na sociedade, onde suas próprias necessidades são celebradas porque são exatamente o que é necessário naquele momento. A pessoa que pensa devagar e processa as coisas lentamente é muito útil quando há um monte de gente correndo por aí dizendo: precisamos fazer isso agora. E então alguém diz: me dê 24 horas e eu vou te contar qual é o grande problema disso. Numa equipe você precisa de todos. Acho que precisamos refletir sobre isso. Quais são seus dons e habilidades legais, como diria Vint Cerf? Como combinar e entender isso? E como compreender as pessoas ao redor para não ficar sempre dizendo que estão erradas?
A forma como percebemos as informações e quais são nossas habilidades impacta como interagimos tanto com outras pessoas quanto com nós mesmos. E o livro que você escreveu recentemente fala sobre essa noção de revelação, mas também sobre a revelação para si mesmo. É algo muito importante. Então, quando eu ouvi isso, pensei muito sobre as revelações que tive. E pode ser tipo, meu Deus, eu nunca percebi isso sobre mim, seja lá o que for. O quanto disso eu já sabia, mas tinha compartimentalizado ou mantido fora da minha consciência. Tipo, parece que todos nós estamos em um processo de descobrir informações sobre nós mesmos, que talvez já saibamos. Ou talvez não saibamos, e ambas sejam verdade. Sim, é um processo de descobrir não só o inconsciente, mas também o consciente, ainda não estruturado de modo compreensível. Para entender algo, eu adoro a palavra understand, porque literalmente você meio que tem de servir de base. Você tem que ficar sob esse conhecimento e pensar, espera aí, onde isso se encaixa? É quase como encaixar um tijolo ou uma pedra angular em um prédio, sabe? E então, para entender essas partes de nós mesmas, precisamos encaixá-las em algum tipo de estrutura, onde possamos dizer, entendi. Isso se conecta com aquilo e aquilo se conecta com isso. Caso contrário, elas acabam sendo coisas meio soltas flutuando por aí. E como escrevo no livro, e podemos conversar sobre isso quando você quiser, existem partes da minha vida que eu não entendia até passar pelo processo de escrever o livro e conversar com as pessoas sobre o processo de revelação. E aí eu pensei, espera um minuto. Agora entendo algumas coisas sobre mim. O livro estava mexendo comigo, e é assim que se sabe que escreveu algo útil. Teve impacto em você. Onde eu vejo muito esse tipo de revelação pessoal acontecendo, é quando as pessoas estão tentando entender o relacionamento com seus pais, certo? Eles dizem, isso foi na minha infância e nunca tive um sentimento ruim sobre isso. Não estou falando de abuso explícito, embora isso possa incluir esse tipo de coisa. Pode ser só uma dinâmica ou uma interação, como minha mãe ou meu pai, sempre agindo de certo modo comigo. Eles reconhecerão isso e terão esse entendimento. Mas aí, um dia, eles percebem, meu Deus, eu não tinha percebido que esse padrão de conversa me deixou, defensivo desse jeito específico e me fez interagir com todo mundo ao meu redor de outra forma. Então, eles têm consciência disso, mas quando você fala sobre compreender, é como se de repente aquilo se integrasse de uma forma totalmente diferente para eles e mudasse a maneira como entendem aquilo. Isso muda seu comportamento. Um exemplo da infância é bem simples. Minha mãe cresceu em uma família de 8 pessoas, com um pai que era itinerante e que ia e vinha, e ela tinha 2 irmãos com deficiência. Era uma situação difícil, uma família muito pobre, ninguém tinha ensino superior. Então, uma experiência que eu tive quando criança foi que, quando íamos a restaurantes, minha mãe nunca achava que teria comida suficiente. Quando íamos a restaurantes, minha mãe se concentrava muito na comida e no atendimento, pois queria que trouxessem comida para ela. Esse era o objetivo. Agora, ela tinha dinheiro suficiente para que as pessoas trouxessem comida para ela, e a sopa tinha que estar bem quente. Tudo tinha que estar exatamente certo, e o meu papel era ser gentil com a garçonete, porque, meu Deus, minha mãe era tipo um monstro. Ela dizia, isso não está quente. Então eu ficava tipo, oi, tentando ser simpática, porque eu estava meio envergonhada, mas também porque era isso que eu tinha que fazer. Quando percebi, já adulta, por volta dos 30 ou 40 anos, levei tempo para admitir, sou alguém que tenta agradar. Eu acabo encobrindo o mau comportamento das pessoas e tento garantir que tudo fique bem. E eu não quero fazer isso. Você é uma pacificadora. É. Ser pacificadora cria limites ruins, fazendo você assumir essa responsabilidade. Recomendo o livro Síndrome da Superajudante. E é seu trabalho consertar tudo porque pessoas que você não pode controlar, das quais você depende para viver, estão causando danos. O tipo 9 do Eneagrama, para quem é fã de Eneagrama por aí. Aliás, sou do tipo 9 do Eneagrama. Isso nos leva a um tema no podcast que é: esse tipo de criação faz com que você seja muito atento ao que acontece ao seu redor porque você desenvolveu um mecanismo de enfrentamento? É só isso? Ou é porque você faz isso e isso te abre para a capacidade de ter experiências extrasensoriais? Essas duas coisas são iguais. Algumas pessoas falam de uma linha, certo? Dizem que discutimos bastante sobre intuição e consciência além do cérebro. Falamos bastante sobre desenvolver premonições, tema do nosso último episódio. A gente fala sobre a CIA no que diz respeito a construir experimentos para desenvolver habilidades extrasensoriais e usá-las no trabalho policial.
E algumas pessoas dizem, na verdade, nada disso é real. Tudo isso é apenas estar um pouco mais atento aos tiques ou tendências das pessoas porque você tem esse instinto protetor. Como você separa essas duas coisas? Além disso, por favor, esclareça. Ao dizer que não há distinção entre essas coisas, você se refere a si mesmo ou afirma que não existe diferença entre elas em geral? Estou dizendo que, para mim, não há distinção entre o processamento inconsciente das informações que chegam e o processamento inconsciente das informações que vêm de fontes não locais. Então, é tudo processamento inconsciente das informações que chegam. Eu também acredito que, na verdade, todo mundo tem processamento inconsciente de informações que são locais. Então, coisas que você ouve no ambiente e que você simplesmente suprime inconscientemente. Coisas que você vê no ambiente e que você suprime inconscientemente. E o seu cérebro está fazendo, sabe, algo como 3% ou menos do que processamos realmente chega à consciência. Então, o seu cérebro faz isso o tempo todo, tomando decisões sobre o que fazer, o que dizer, etc., com base em todos esses sinais inconscientes. Não precisamos considerar fenômenos psíquicos nisso, apenas neurociência e psicologia tradicionais, certo? E uma das coisas que a gente sabe, pelo menos eu sei pelos experimentos que já fiz e pela literatura que li de outras pessoas, a menos que todo mundo esteja mentindo, sei que não minto e que você também recebe informações assim, de fontes não locais. Por fontes não locais, refiro-me a fontes distantes no espaço ou tempo, seja no passado ou futuro distante ou muito longe daqui. Todos nós estamos cientes do espaço em que estamos, em teoria, certo? Estamos nesse tipo de plano de 3 dimensões, certo? Vai para cá, para lá e para cá. Há também a passagem do tempo da qual estamos cientes, certo? Esta conversa ocorre em um intervalo de tempo muito pequeno. Se você expandir, o tempo se torna uma dimensão extra ao espaço. Mas o que você fala é apenas informacional. Uma dimensão que existe fora do espaço e do tempo. Você diz que informação não equivale a matéria ou energia, embora estas possam carregá-la. Essa informação não precisa seguir as regras do espaço-tempo. Ela provavelmente tem sua própria dimensão e regras. Essas regras se cruzam com as do espaço-tempo. Mas o que é essa dimensão informacional? Conseguimos entender ou compreender isso? A gente consegue entender isso? Ou será que ela existe em uma espécie de, sabe, um espaço lá fora? Acho curioso usar dimensão informacional. Sou ambivalente quanto à dimensão, mas usei para comunicar algo. Então, dimensão faz muito sentido quando você está pensando em espaço. Mesmo quando você chega ao tempo, já começa a não fazer tanto sentido. Numa dimensão, é possível ir em ambas as direções. No tempo, normalmente seguimos uma direção, mas na física existe a reversibilidade temporal. Talvez você possa ir nas duas direções ali também. E qualquer pessoa que já teve um flashback, qualquer pessoa que já fez MDR, sabe que existe uma maneira de se colocar em um tempo diferente, que é diferente de apenas lembrar. Sim, isso é viagem mental no tempo, que chamo de terapia de viagem no tempo. Tem o Institute for Love and Time, que realiza esse trabalho, e falamos sobre isso na última vez que estive aqui. Mas em termos dessa dimensão da informação, novamente vamos apenas dizer que existe um espaço de informação que se cruza com o espaço-tempo. As regras disso são diferentes, porque não é uma dimensão, não tem extensão espacial, não tem nada relacionado ao tempo. Se pensar nisso como vários uns e zeros de forma metafórica, mesmo sem estarem em papel ou computador, pois estão ligados à matéria e energia. Quando cruzam com o espaço-tempo, ficam ligados à matéria e energia, e podemos manipulá-los em um computador, por exemplo. Mas a ideia é que isso existe de forma fundamental para o universo. Então, espaço-tempo é construído a partir de informação. Os uns e zeros são o substrato. Quando falamos sobre a consciência ser fundamental e essencial, certo? A maioria de nós pensa assim: o Big Bang aconteceu em algum momento. Não estou falando do seriado. E quando o Big Bang aconteceu, toda a matéria como conhecemos foi criada. E então a evolução começou a acontecer. E aqui estamos nós, certo? Essa é a versão mais simples da história. Mas o que estamos dizendo é que existe algum tipo de dimensão que já existia antes, certo? Que existia até mesmo antes disso. E, sabe, existem tradições místicas, sendo a Cabala uma delas. Existem tradições místicas que mencionam isso, inclusive no primeiro capítulo do Antigo Testamento. E não estou dizendo que... No princípio era o verbo. Correto. Existem palavras antes da matéria e o nada antes do algo, ou seja, o vazio, como um nulo.
Não estou dizendo que a Bíblia seja verdadeira. Esse não é meu ponto. O que estou dizendo é que, por milhares de anos, existiram tradições que entendem que há algo antes da palavra algo. Existe a mente e que o universo tem uma consciência maior, por falta de uma palavra melhor, que gera o probabilístico, situação da qual a matéria então surge. Linda maneira de colocar isso. E a forma como eu penso é que a mãe do universo é a mente. E também a mãe do universo do espaço-tempo é o tempo, não o espaço. O pai chega às 5 e quer seu drink. E esse é o espaço. Você disse que as pessoas só processam conscientemente 3% do que estão experimentando. O cérebro é um processador e, na maioria das vezes, está usando todas as suas capacidades para filtrar. E ele está constantemente experimentando o universo. Sabe, muita gente pensa assim, tipo, não são muitas pessoas. Mas se você quiser pensar assim, tipo, tem o cérebro, tem a medula espinhal, aí tem todos os meus órgãos, e aí aqui está meu corpo, certo? E aí tem minha mente. O que realmente acontece é que o cérebro foi projetado com fibras que percorrem todo o seu corpo e que estão constantemente comunicando informações sobre, por exemplo, se você caísse desta cadeira agora mesmo. Acho que Júlia quis dizer que só uma pequena parte do que ocorre no processador é realmente comunicada e percebida. Sua experiência consciente é como um filme preparado pelo cérebro, que escolheu os atores, dirigiu e editou tudo. Ele projetou isso para você e você pensa, uau, aconteceu comigo. Mas isso é perfeito, certo? Porque aí a pergunta passa a ser: se eu não gosto do filme que está sendo exibido, quais são as opções que eu tenho para mudar esse filme? Sim, tudo bem. Então vamos falar sobre isso. Eu escrevi um artigo chamado 10 perguntas para pessoas que criam mentes. E é para pessoas que fazem IA porque elas estão criando mentes, potencialmente, se estiverem trabalhando com o substrato informacional do universo. Elas estão brincando com isso sem saber, certo? Então as perguntas são, por exemplo, como você entende o subconsciente? Como você entende a relação entre mente consciente e inconsciente? A questão-chave para responder ao que você perguntou é: de que forma alguém muda coisas no universo usando a própria mente consciente? Porque temos essa experiência de que, se quisermos pegar esse copo de água, na maioria das vezes conseguimos. Nem sempre conseguimos controlar. Às vezes não conseguimos e vamos devagar levando o copo até os lábios para beber. Se tudo correr bem, está certo. E na maioria das vezes, para a maioria das pessoas que não têm apraxia, por exemplo, tudo vai dar certo. Então, o que você faz? O que faz com sua mente consciente? Ela pode agir ou isso também faz parte do filme? Porque eu não quero aumentar minha consciência da parte de mim que está processando para não cair da cadeira. Isso não é útil. Mas se quisermos retomar isso também na conversa sobre neurodivergência, muitas pessoas que estão em algum lugar no espectro da neurodivergência frequentemente relatam uma incapacidade de filtrar coisas que outros cérebros estão filtrando. Se quisermos falar sobre típico e neurotípico, certo? Então queremos dizer que, quando estamos jogando pickleball e eu sou atingida pela bola e começo a tremer e chorar e não sei porquê, eu gostaria de ter um cérebro que não reagisse dessa forma quando atingida por uma bola de pickleball. Para contextualizar, para quem não estava na quadra de pickleball, ela foi atingida no polegar, que já tinha se machucado em um acidente de carro, no qual ela quase perdeu esse dedo. Então eu suponho que ela viajou no tempo de volta para o momento da lesão, quase perdendo esse dedo, e não conseguiu se trazer de volta para o presente. Quando estamos interagindo no mundo, o trauma pode interferir na sua capacidade de filtrar. O TDAH pode mudar sua capacidade de filtrar. O autismo pode mudar sua capacidade de filtrar. E se você examinar o que a nossa cultura normalmente escondeu, certo? Pessoas com doenças mentais, especialmente esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo. Conversamos também com Sam Knight, do Bureau de Premonições. Houve momentos na história em que se pensou: talvez o que essas pessoas dizem quando as trancamos faça sentido. O que elas estão vivenciando porque não conseguem filtrar? Tudo isso se resume a quando você está lidando com a sua própria mente. E é realmente com isso que temos que trabalhar. Essa é a nossa ferramenta para tudo, nossas próprias mentes. Existem algumas regras, e uma delas é: você trabalha com o que você tem e entende o que você tem. A pequena parte consciente, seja 3% ou outro valor, é com ela que você pode brincar. Com o tempo, algumas coisas se tornam conscientes e outras voltam ao inconsciente. Espero que isso beneficie você. E você pode trabalhar com o que você tem. E a melhor forma de fazer isso, a grande regra aqui, é o amor em vez do julgamento.
E não importa, eu não me importo se você é autista. Eu não me importo se você é bipolar, esquizoafetivo, esquizofrênico. O amor, acessar o amor universal, quase pensando nele como uma força no universo, e então experimentar o amor incondicional que vem disso realmente te ajuda a lidar com o que quer que você tenha. Então, dois extremos do espectro são aquelas pessoas que ficam sobrecarregadas com a abertura do filtro e aquelas pessoas que têm o filtro tão fechado que não estão experimentando nada além do que o filtro está fornecendo. Sim. E ambos os extremos do espectro podem ser ajustados. Você não tem muito controle sobre isso, o que complica as coisas. Então, quando pensamos em como aproveitar isso, é sempre assim. Como podemos aproveitar isso? É como se, ao tentar aproveitar algo, você esquecesse que quase tudo o que você vê no mundo consciente é um filme que já foi feito. Como você convence os personagens a agir diferente no filme? Você assiste ao filme, eles não te ouvem. Então, é complicado. Essa é uma dessas perguntas para quem cria IA. Também é uma pergunta para qualquer pessoa que trabalha com psicologia. Como você usa sua consciência para interagir com o substrato da informação e mudar alguma coisa? Tem um capítulo chamado Ferramentas de Enfrentamento. E eu gosto muito desse capítulo porque ele fala sobre todas as coisas que fazemos para tentar funcionar. Tipo, você se perde na internet, ou na música, ou na bebida, nas drogas, no sexo ou na comida. Você faz escolhas bobas, né? E quando você fala sobre a maneira de mudar, parar de usar certas ferramentas de enfrentamento que você pensa que ajudam, mas tem uma parte de você que sabe que elas não ajudam. Isso muitas vezes te leva a problemas, a complexidade. Você diz que perdoar a si mesma, ter esse amor incondicional por si mesma e pelos outros, é a linguagem, né? Que fala com todas essas partes. E o amor incondicional é como uma resposta humana a uma força natural que podemos chamar de amor universal. E você fala sobre todas as coisas que acontecem quando a gente meio que abre esse portal. Escrevi uma pequena oração e a chamei de oração. Parte que está se escondendo ativamente, ou seja, se há partes nossas que sabemos que estamos tentando acessar, por favor, permita que eu me perdoe e me ajude a acessar o amor universal. Eu não preciso entender como ou por que tem sido difícil para mim fazer isso. Eu só peço que eu possa fazer isso agora. Obrigada. Então, eu chamei isso de oração do amor universal porque quantas vezes dizemos, vou dar um exemplo, essa pessoa faz mal para mim, certo? Esse relacionamento está me machucando. Essa pessoa está me machucando. Eu sei que ela está me machucando. Frequentemente, amigas vêm até mim perguntando por que continuam fazendo isso. Eu não tenho a resposta, né? Mas, sabe, existe algo nessa compulsão à repetição que tantas de nós temos. Sim, isso vem do seu trauma, é intergeracional e blá blá blá, azul. Mas o que você apresenta como parte de uma conversa sobre revelar partes de si mesma para você mesma, partes de si para outras pessoas, é essa noção de amor com A maiúsculo? É a cola, certo? É o que meio que mantém tudo unido. É o citoplasma da nossa existência. E qualquer pessoa que esteja prestando atenção, certo, deveria saber. Toda vez que conversamos com um grande físico teórico, toda vez que falamos com alguém que teve uma experiência transcendental, um despertar espiritual, uma comunhão profunda com o universo. O quê? Pessoas que morrem e voltam, pessoas que são declaradas mortas 2 vezes, elas voltam. Qual é a mensagem que elas foram enviadas de volta para nos dar? Amor, compaixão, compreensão, paz, sem conflitos. Não se preocupe com coisas pequenas. Tipo, de quantas formas precisamos receber essa mensagem do universo, né? Eu te amo por notar, dizer e realmente entender isso. Minha experiência mostra que quem lê este livro entende. Nada é mais gratificante. Já escrevi outros livros. Nunca tive uma experiência que as pessoas realmente entendessem. Quero voltar à questão do amor como uma ferramenta de enfrentamento e de perdão que realmente permite que você mude. O amor incondicional e o perdão estão ligados àquela briga de casamento em que você pensa que o outro deveria ser diferente. Então, na sua mente, cada um de vocês tem uma frase que começa mais ou menos assim: se você apenas fizesse X, então eu poderia te amar mais. Se você fosse menos precisa nas palavras e visse que é uma conexão de coração para coração, eu te amaria mais. Se entendesse que funciona pela precisão da linguagem, eu também te amaria mais. E nós também poderíamos ser um pouco mais generosas se ele simplesmente parasse de beber.
Se ela simplesmente parasse de fazer compras, se ele simplesmente largasse o emprego. Se ele parasse de acumular coisas, se ela não conversasse tarde com as amigas quando quer dormir, seja o que for. Existe uma frase que todo mundo tem nos relacionamentos, que aparece nas brigas. E é algo tipo se você só fizesse isso. E isso é uma demonstração de amor condicional. Porque, sabe, pouquíssimas pessoas já viveram o amor incondicional. Então é por isso que quando místicos vêm e falam sobre isso, né, ou quando físicos falam sobre isso, quando qualquer pessoa fala sobre isso, é um privilégio raro, porque as pessoas realmente não sabem o que é isso. O que é isso? Defina amor condicional e incondicional. Acho que as pessoas usam esses termos de forma vaga, o que não gosto. Por exemplo, eu te amo incondicionalmente. O que isso quer dizer? Existem duas definições. Uma é a que usei ao criar um questionário sobre amor incondicional, validado para uso em experimentos, permitindo saber se as pessoas sentiam isso. Parece um parágrafo completo e preciso. A versão mais curta disso, que também é precisa, mas mais curta. Ter a experiência de ser amada e ser capaz de amar sem precisar que nada mude. Nada. Então não é, como você pode ver, é o oposto de se você apenas fizesse tal coisa, eu te amaria. Ter a experiência de ser amada e de poder amar sem que nada precise mudar. Eu sempre repito isso porque é algo tão radical. Tipo, nada precisa mudar aqui, certo? Todo mundo está fazendo o melhor que pode com o cérebro que tem e com a situação em que nasceu. E o amor é a única coisa que te liberta da prisão do condicionamento. Ele te liberta. Você tem a chave da prisão em que está quando odeia alguém. Essa é uma prisão na qual casais se colocam, pais e filhos se colocam, amigos, familiares e pessoas no ambiente de trabalho se colocam. E isso é incrivelmente libertador. E eu nem consigo te dizer o quanto isso te torna produtiva. E não estou dizendo que eu sempre sinto isso, mas estou dizendo que estou aprendendo a sentir, estou praticando. Eu concordo 100%. E nós já falamos sobre meditações de bondade amorosa e como acessar essa força pode ser poderoso até mesmo para você mesmo quando você pensa, eu não fiz aquilo. Ok, deixa eu me acolher. Com amor e aceitação, em vez daquela voz que vai me criticar para tentar me motivar a fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo, como você fala com essas pessoas, talvez seja uma fuga espiritual, pessoas que dizem, eu vou simplesmente ter aceitação incondicional por mim mesmo quando eu sei que meu comportamento está fora do rumo ou fora de controle. Ok, isso é algo que me irrita. Aceitação incondicional não é a mesma coisa que amor incondicional. Você pode amar alguém incondicionalmente e, mesmo assim, não aceitar o comportamento dessa pessoa. As pessoas fazem isso o tempo todo. Eu estou fazendo isso agora mesmo. Espera, vamos perguntar isso para Mayam. Talvez a gente peça para você se colocar num estado de amor incondicional pelo Jonathan. As perguntas não seguem a ordem do documento. Sim. Então, o que isso significa é, sabe, e o que me ensinaram em vários contextos diferentes sobre isso é que não significa que eu tenha que aceitar um comportamento inaceitável, certo? Ou seja, você pode amar alguém incondicionalmente e escolher não estar com essa pessoa. Você pode amar alguém incondicionalmente e dizer, por exemplo, você está se destruindo com drogas, álcool, comida, sexo, seja lá o que for. E você pode dizer, é isso que significa o desapego com amor, que faz parte do programa de 12 passos, certo? Essa ideia de que eu não preciso mudar você. Você pode fazer o que quiser. E então eu posso tomar uma decisão se eu gostaria de dormir na mesma cama com essa pessoa, trabalhar com essa pessoa, sair para correr com ela. Com todo respeito a todos, pais. Muitos pais, mesmo aqueles que nos amam, não foram treinados De jeito nenhum, em como nos amar incondicionalmente. incondicionalmente. Ou seja, é tipo, claro, eu amo meu filho, né? Todo mundo diria isso. Claro, eu amo meu filho, mas ele realmente precisa se acertar. Ele realmente precisa estudar o que eu quero que ele estude. Eles precisam cortar o cabelo, seja o que for. Sabe, a mensagem para uma criança, falo isso como pai de um filho de 17 e outro de 20 anos. Literalmente, desde que eles entenderam, eu dizia, não sei o que estou fazendo, bom dia, nunca cuidei de você neste dia antes. O que vai acontecer? Algo vai acontecer hoje, será ruim e você vai acabar na terapia. Vou fazer o melhor que posso com pais que também fizeram o melhor, vindos de pais que fugiram de um país. Essa é minha história. Todos têm uma história, todos fugiram de algum lugar e têm traumas. Pergunte ao Gabor Maté.
Todo mundo tem algum trauma vivendo dentro de si. Isso vai passando de geração em geração. E eu, sinceramente, tenho dificuldade. Tipo, a única vez que eu vou ser totalmente transparente, a única vez que eu senti no corpo o amor incondicional foi na minha relação com Deus. As pessoas tendem a sentir que nem mesmo têm permissão para ter um relacionamento com Deus por causa do auto-julgamento e dessas coisas. Não precisa ser uma experiência religiosa. Uso a palavra Deus porque faz sentido pra mim, mas poderia dizer de outro jeito. O único amor incondicional que eu experimentei veio de uma conexão com algo maior do que eu neste universo. Bem, é daí que tudo vem. Mas, aliás, isso acaba se espalhando e, uau, ao mesmo tempo, se eu sou amada incondicionalmente, quando você está experimentando isso naquele momento, é quase impossível não amar incondicionalmente outras pessoas. Você mencionou o termo parte oculta. Vamos explicar isso para todos. Estou curiosa para saber qual de vocês é mais analítica. Mas Maim e eu somos parecidas nesse sentido, somos criativas e analíticas, sendo cientistas um pouco artistas, o que nos torna incomuns. E você é analítica no sentido da engenharia. Ele quer entender como as coisas funcionam para melhorá-las. É o que sempre ouço de você. Não quero que nada fique melhor. Quero que seja o melhor possível e permaneça assim sempre. Exatamente. Essa é a melhor descrição de nós dois e de onde a gente se choca um com o outro. Nos testes de personalidade é tipo, você se interessa por como as coisas funcionam? Eu fico tipo, quê? Não. Ela é assim, não quer que nada mude nunca. Como atriz, eu já disse isso para diretores quando conheci novos diretores. Eu falo, eu vou te entregar uma atuação. Você vai corrigindo até ficar exatamente do jeito que você quer. E depois eu vou te dar tomadas seguintes que são assim e ainda melhores. Essas são as suas opções. Mas isso é iterativo, e isso é, de certa forma, engenharia. Mas ela otimiza, mas a premissa dela é que vocês duas são otimizadoras. E eu entendo. Mas a premissa dela sobre otimização é que você realmente vai dizer exatamente o que quer. E uma vez que você diz, é isso que você quer. Jonathan, seu lance é descobrir algo novo e agir como se fosse novidade, mas há um ano você disse que era isso que queria. Isso está tão certo. É a coisa mais certa que já ouvi. Não precisa ser uma pessoa psíquica, só precisa ser alguém que presta atenção nas pessoas. E eu sou mais parecida com a Maim nisso. Eu fico tipo, mas eu literalmente tenho a memória auditiva das suas palavras exatas quando você disse isso. Meu trabalho é fazer o que as pessoas querem e sou muito boa nisso. As pessoas podem ter uma estrutura, certo? Que é tão diferente que é aí que muita gente esbarra. Aqui também ficam muitas pessoas obstinadas que evitam se envolver com outras. Parece que elas têm algo muito rígido. Penso em transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, diferente do transtorno obsessivo-compulsivo. São pessoas que acham que tudo deve ser de um jeito só. E acho que nenhuma de nós é assim, mas eu penso nesse extremo de alguém que é assim. Eu preciso que tudo seja do jeito que é. Podemos fazer um exercício para vocês duas chegarem ao amor incondicional uma pela outra? Isso pode ajudar outros também. Então, tipo, você poderia pegar qualquer exemplo, não importa qual. As palavras não estão no lugar certo onde você disse que estavam, ou seja lá o que for. Tipo, não importa, só algo assim, sabe? Quando está bagunçado. Não era para ser bagunçado, seja lá o que for. E aí a gente faz esse exercício. Eu tenho estado percebendo esses padrões na forma como ela funciona melhor. E em vez de ver isso como um ataque, o que antes eu sentia como se o jeito dela agir fosse um limite para eu poder experimentar e descobrir essas coisas. Eu realmente mudei minha crença para algo como, quando ela consegue algo, tudo o que ela está tentando fazer é criar um sistema para replicar e manter aquilo no nível que a gente definiu, o que é uma ferramenta muito valiosa. E isso foi uma grande mudança para mim porque, sabe, a minha história, que vem de muito antes de eu conhecê-la, é que as pessoas vão tentar me impedir de agir do jeito que eu ajo naturalmente. E por causa disso, eu não posso ser eu mesmo. Portanto, para estar em um relacionamento, eu basicamente preciso desligar o jeito como eu funciono para poder me conectar. Existe um livro chamado Quanto de mim eu preciso abrir mão para que você me ame? Eu preciso mudar quem sou para ser amada por você? Vocês duas têm esse acesso incrível. Essas são as forças desse relacionamento. Para quem passa por dificuldades, mas se amam, isso é claro. Vocês se amam e querem que o relacionamento dê certo. Já que vocês duas têm essa capacidade básica de dizer, sim, eu quero que o relacionamento dê certo, então vocês podem fazer dar certo. E então, o que é necessário é avançar para isso. O fato é que vocês são uma equipe, e equipes precisam de pessoas que pensem diferente. Isso mostra por que a neurodiversidade é importante.
Vocês têm que lidar com capacidades diferentes e também têm medos diferentes. Jonathan, o seu medo é não conseguir ser quem você é. E, eu percebo que você vai ficar hipervigilante. Percebo que ela está dizendo isso e agora ela não está me deixando ser. E você vai ficar hipervigilante pensando, você mudou de ideia porque claramente cresceu com pais que faziam você achar que estava enlouquecendo. Vocês dois ficam hipervigilantes em relação ao problema que vai surgir, mas ao mesmo tempo vocês estão muito atentos. Ela não gosta quando eu mudo de ideia. Mesmo que essa mudança de ideia seja totalmente justificada e nos leve para uma direção melhor, ela prefere ter um resultado pior. Isso é 100% verdade. Eu preferiria colocar fogo na casa. E eu fico tipo, nós tomamos a decisão com as informações que estavam disponíveis na época, mas novas informações surgiram. Isso acontece comigo mesmo sem outra pessoa. Eu tenho, meu filho mais velho foi para a faculdade. Então eu tenho esse quarto vazio. Tenho um quarto vazio na minha casa. Não consigo decidir o que fazer com ele. E eu literalmente pensei, preciso vender a casa porque não consigo decidir. Vai simplesmente ficar lá. Ela não tem tolerância para o desconhecido, e eu adoro o desconhecido. Porque você sempre acerta no desconhecido. Por isso as pessoas gostam dele. Preciso agradecer à mãe do meu filho, minha ex. Ela me ensinou que mais informações estarão disponíveis com o tempo, e eu sempre ficava desesperado para acabar com o desconhecido e encontrar uma solução. E eu vi, repetidas vezes, que toda a minha resistência acabava com um resultado pior. Sempre, sempre. Tentamos fechar as portas para o futuro. Quando me perguntam sobre precognição, digo que é interessante e que podemos obter informações. Eles dizem, vamos fazer isso agora e descobrir a resposta. Isso pode ser útil, assim como ter mais informações. E com o tempo, mais coisas são reveladas. Então, isso faz você ter uma relação diferente com o tempo, onde você percebe que o tempo é seu amigo. E eu me identifico com a sua experiência. Então, quando eu me mudo para uma casa nova, literalmente, antes de ir dormir na primeira noite, não só preciso ter tudo desempacotado, como também preciso ter os quadros nas paredes. 100%. Quadros nas paredes. Essa é minha casa e isso precisa ficar claro. Não consigo dormir de outro jeito. Eu sou bom em desfazer malas, mas não sou bom em decidir como algo deve ser até morar um pouco lá. É por isso que vamos fazer esse exercício. O exercício vai ser apoiar a Mayin a construir essas duas personalidades na sua própria mente e não terceirizar isso. Porque você precisa da capacidade dele de não fechar as portas para o futuro e de conviver com o desconhecido. E você também precisa da sua habilidade de dizer, droga, nós vamos fazer isso e aquilo. E a gente precisa tomar uma decisão e é preciso agir. Ao ajudá-la nesse exercício, você também desenvolve em si a parte Mayin. Todos precisamos construir essas partes em nossas mentes. O déficit ocorre justamente ao aprendermos a construir com um novo parceiro, assim como seu ex-parceiro ajudou nesse desenvolvimento. Você está sempre trabalhando com o que tem e com os pontos em que você tem déficits. E se você consegue trabalhar com amor, então é só esse momento de brincadeira tipo, esse é o número 23. Esse é o seu problema número 23. Vamos fazer o exercício. E quando voltarmos do exercício, vamos te perguntar qual é a diferença entre o que é claramente observacional na sua mente, em termos do que você percebeu conosco e o que há de diferente na habilidade psíquica e como elas podem se sobrepor. Acho que isso vai ficar claro durante o exercício. Sei que todos estão animados para falar sobre isso. Eles também estão, se eu olhar para a nossa lista que a Mayin adora, falando sobre estratégias para aumentar a habilidade psíquica e a habilidade intuitiva. Queremos falar sobre habilidades precognitivas. Após o primeiro episódio, muitos passaram a observar seus sonhos. Por isso, devemos retomar o assunto. E do jeito que você quiser abordar isso, como a CIA, no seu entendimento, tem usado e desenvolvido ferramentas psíquicas no campo. Porque as pessoas ficam fascinadas ao perceber que o que antes era visto como algo marginal, na verdade surgiu dentro de agências governamentais. Nós poderíamos desvendar isso. Eu adoraria isso. Ok, então nosso trabalho, Jonathan, eu e você, nosso trabalho é transmitir o amor dela. Tudo o que Mayin está fazendo é perfeito e ela está fazendo o melhor que pode. E eu não devo ser constrangida ou me julgar. Não, porque tudo o que você está fazendo é perfeito. Então, se você se sentir constrangida ou se julgar, isso também é perfeito. Vá em frente e divida o quadro branco ao meio com uma linha. Quero que você escreva a data no lado direito, como faria numa folha de papel na escola. E então, apenas escreva seu nome. Mas não o seu nome verdadeiro, Mayin Bialik, como em uma folha da escola.
você vai escrever o seu nome de código super secreto que vier à sua mente agora. Por estar em hebraico é segredo para muitos. Tudo bem. Seu codinome super secreto, fantástico. E logo abaixo disso, eu só gostaria que você escrevesse: do que você tem medo agora? Uma palavra. Pode ser uma palavra código para que outras pessoas não precisem saber qualquer coisa que você tenha medo. Fracasso. Quando ajudo as pessoas a aprender a fazer visão remota, que é exatamente o que vamos ajudar você a fazer com este exercício. É comum que eu trabalhe com pessoas que foram treinadas da mesma forma que eu fui treinada, que é de forma super analítica, hemisfério esquerdo dominante, com grande foco em você vai ter sucesso. Você vai ser a melhor da turma. Você vai fazer tudo certo e conquistar, conquistar, conquistar. E isso sabe, eu já trabalhei com engenheiros, médicos e pessoas que fizeram exatamente isso. Elas querem tentar acessar algo diferente. O fato de você ter escrito fracasso é tão universal e bonito, mesmo antes de eu dizer que pediria para fazer visão remota. Isso me faz sentir que você é honesta sobre o que faz. Sim. Então, o lado direito está representando o seu hemisfério esquerdo, o lado analítico, o lado em que você foi treinada e no qual você é extremamente boa. Ok, vamos voltar para o lado direito disso. Certo. Mas agora quero que você se incline e vá para a parte de cima do lado esquerdo. Vá em frente e escreva 9324. Esse será nosso endereço no espaço de informações para o que pedirmos para você ver por visão remota, certo? Então, o que quero pedir para você fazer é imaginar que dentro do seu corpo está o seu sistema sensorial, em vez de fora. Então, o interior do seu corpo está recebendo informações sobre... Ele está conectado a todo o cosmos e está conectado a essa dimensão de informação que contém todas as informações do universo. Então, em vez de vir pelos seus olhos, ouvidos e pontas dos dedos, está realmente vindo de dentro. É como se fosse esse espaço cósmico vibrante dentro de você. Ok. Quando estiver no lado esquerdo da página, escreva sua intenção para a sessão de visão remota. Pode ser uma ou duas palavras, mas conectando-se com o amor incondicional que Jonathan e eu enviamos a você e com seu sentimento por Deus. Qual é sua intenção? Sua intenção é receber. Ok, então agora estamos trabalhando nesse lado que realmente representa o seu hemisfério direito e é algo gentil, conectado, amoroso, acolhedor, intuitivo. Certo, isso maravilhoso. Nós vamos receber. E vamos voltar porque eu vi você olhar para o lado direito. Vamos olhar para a palavra fracasso. O que você pode fazer para decorar essa palavra de forma que ela fique cheia de amor, para que a parte de você que tem medo do fracasso possa realmente sentir amor agora? Brincamos com o lado analítico ao decorar. Ah, você fez um anagrama. Desenhe uma imagem de como você se sente quando olha para aquela palavra em inglês, all fear, que você criou a partir de failure. Você disse que tem a sensação de transformar o fracasso, mas não diga mais nenhuma palavra. Excelente. Isso é lindo. Temos sua intenção de receber e transformamos o fracasso. Sua mente analítica está realmente ativa nesse processo. Assim, podemos acessar sua mente intuitiva e podemos dizer suavemente: feche os olhos por um instante. O cachorro vem te ajudar com amor incondicional. Muito obrigada. Sua intenção de receber, vá em frente e apenas observe o que aparecer na sua mente. E pode ser algo surpreendente para você, apenas algo que surgir. Tente não rotular isso nem falar, apenas desenhe. Pode ser parte de algo que você não entende. Excelente. Então você desenhou algo. Nós não vamos rotular, mas você desenhou algo que tem uma área central e alguns lóbulos ao redor. Maravilhoso. Agora quero que deixe isso de lado. No lado direito, escreva o rótulo que sua mente analítica daria a esse desenho. Como sua mente analítica o chamaria? E você escreveu expansividade. Agora volte para o lado esquerdo, e eu vou pedir para você fechar os olhos novamente e perguntar: o que você ouve na sua mente? E então eu gostaria que você desenhasse uma imagem desses sons sem usar palavras. Ok, você desenhou uma forma de onda. Nós somos as nerds. Eu com certeza faria isso.
Você pode desenhar o que o som representa ou como o som que você ouve na sua mente faz você se sentir. Diferente dos ouvidos físicos, no ouvido mental você pode ouvir um som. Como isso te faz sentir? Desenhe uma imagem sem palavras. Sim, você fez um pontinho pequeno? Sim. Então, e aí do lado direito, se você puder escrever a palavra que explica esse pontinho em um sentido analítico e talvez também explique o som. Existência discreta. Lindo, maravilhoso. Você tem expansividade e existência discreta lado a lado à direita. Isso é interessante. Agora, mais uma imagem à esquerda. Gostaria que você considerasse imaginando a si mesma em um jardim. Alguém se aproxima de você e te entrega um objeto. Não é ameaçador. Não há nenhum problema com o objeto, mas é só um objeto. E se você pudesse desenhar qualquer aspecto desse objeto sem usar palavras? Excelente. E à direita, escreva uma palavra que sua mente analítica diria sobre o objeto. É um prisma piramidal. Lindo. E eles separam a luz em arco-íris. Eles são lindos. Obrigada. Este é o fim do nosso primeiro exercício de visão remota, relacionado à terapia de casais. E eu vou te contar como em 1 minuto. É aquele bem no canto inferior direito, só para você se proteger e se separar desse espaço infinito de informações. Você só escreve não mesclar, não fundir, não misturar, como um mantra. Caso você tenha se desviado da sua existência separada em algum momento. E então você só escreve fim da sessão no final da sua página, fim da sessão. E pronto. Ok, não entendi o que aconteceu. Por que que isso foi uma sessão de visão remota? Porque é uma forma de visão remota que não chega a ser uma sessão completa, apenas uma amostra. É um método de visão remota que utiliza os pontos fortes dos dois hemisférios do cérebro, e nosso objetivo era criar um exercício que permitisse que você, na sua própria mente, reconhecesse o valor desse lado esquerdo do quadro, que era comandado pelo hemisfério direito, que é justamente aquilo que você desvaloriza em Jonathan. O que achei interessante foi há uma maneira de olhar e ouvir que a maioria de nós não está em sintonia. Certo? Seja como for, tenho visto muitas pesquisas novas sobre interocepção, sobre o conjunto de sistemas internos de monitoramento que o sistema nervoso estabeleceu. Se você pensar como sabe quando precisa ir ao banheiro, dizemos que é porque a bexiga está cheia, mas não é bem assim. Na verdade, existem receptores de estiramento na bexiga que indicam quando é hora de esvaziá-la. Então existe todo um sistema interno. Então isso era meio que a interocepção da mente, certo? Ser capaz, e eu imaginei, sabe, eu adoro sistemas sensoriais, só pela fisiologia mesmo. Então eu literalmente imaginei isso se virando do avesso. Mas é tão difícil pensar em algo sem nomear. Sim. E essa separação permite que você aprecie. Eu continuei te forçando a fazer só imagens do lado esquerdo, exceto naquela primeira vez com a intenção, porque é para conhecer essa parte e depois separá-la. E assim, reconhecendo o valor de cada uma. Então, a pergunta é, claro, como você se saiu? Antes de continuarmos, gostaria de falar sobre o alvo. A primeira coisa que as pessoas fazem, especialmente os bons alunos, é tentar adivinhar o que o professor está pensando. Então é aí que Main entra. Ela tenta entrar na minha cabeça e o fato é que eu não sei qual era o alvo. Eu só vou saber no futuro, vou saber quando vocês dois souberem. Por isso, só trabalho com visão remota precognitiva. Na verdade, essa é a minha camiseta do meu time que eu fundei, o OPRV Team Love, Equipe Operacional de Visão Remota Precognitiva Team Love, e o foco é usar o amor para chegar a um futuro. Resposta para uma pergunta. A gente nem sabe qual é a pergunta ainda. Então, uma das coisas que veio pra mim foi que eu presumi que havia, sabe, uma vez que começamos algum tipo de alvo. Quando pessoas fazem visão remota, como quando são recrutadas, tivemos a Angela Ford aqui, por exemplo. Elas recebem tarefas específicas, tipo
Precisamos que você encontre esse criminoso. Não é algo vago, tipo, veja o que acontece, mas você está dizendo que algumas. Em algum momento da minha vida, eu posso me deparar com um prisma que seja cor de salmão. É interessante porque eu disse que há um alvo no futuro. Quando você tenta entrar na minha cabeça, não sei porque ainda não é o futuro, então ninguém sabe. Você interpreta como se não houvesse alvo, e isso é comum. Quando comecei a fazer visão remota, agi como boa aluna e pensava: se não está na sua cabeça, é o quê? Era de lá que esperava a resposta da professora. Se a professora não sabe a resposta, ela não existe, mas no futuro, tanto ela quanto você saberão. E isso é verdade para pessoas que estão procurando pessoas desaparecidas, isso é verdade para qualquer um. Para qualquer pessoa que está, sabe, olhando para o futuro para tentar prever possíveis ameaças terroristas, a resposta é não. Se elas começarem a buscar a resposta na mente de outra pessoa, só vão reproduzir o viés da pessoa que acabou de falar com elas sobre isso. Bem, certo, e isso tem a ver com probabilidade estatística, não é? Então, por exemplo, se eu preciso comprar um sofá, é provável que haja um pequeno número de lugares onde eu possa encontrar esse sofá. Eu poderia encontrá-lo na rua, mas é mais provável que ele esteja numa loja de móveis, certo? Com certas coisas é possível ter precisão. Se você é uma pessoa talentosa em visão remota, provavelmente está fazendo isso para alguém, como uma empresa que presta serviços para a defesa, agência de inteligência ou uma firma de banco de investimentos. Você está fazendo isso. Eles já usaram ferramentas analíticas e sabem o que o passado prevê, então essa informação já existe. Temos muito aprendizado de máquina para descobrir isso. Tipo, os padrões sugerem que você está fazendo visão remota porque eles querem descobrir se a previsão deles é diferente do que realmente vai acontecer. Então, existem eventos cisne negro, por exemplo, que você não pode prever com base no passado. E se tudo o que você está fazendo é usar informações analíticas do passado para calcular isso, por que você faria visão remota? Então é por isso que eu estou realmente focada em alvos futuros, porque você pode responder perguntas úteis como qual seria a melhor forma de mitigação climática na crise do clima, certo? Ou qual seria a melhor maneira de gerenciar a transição entre diferentes administrações presidenciais? Esse tipo de pergunta realmente ajudaria as pessoas. Qual é a diferença entre visão remota e pensamento? Se você é uma visualizadora remota treinada, que foi realmente treinada para isso. Ambos honram os lados intuitivo e analítico da sua mente e trabalham com eles nos momentos apropriados. Foi isso que estávamos fazendo naquele exercício. Você percebe o valor de ambos. E você pode usar isso no seu pensamento, pode usar na sua escrita, pode usar na sua análise, pode usar na sua criatividade. Então, isso faz de você uma pensadora melhor. O que eu percebi é que havia dois lados do quadro que representam os dois lados do seu cérebro. E um desses lados você estava muito confortável, e o outro lado, que tinha muitas coisas desconhecidas, você ficou desconfortável. Você disse, não gosto desse lado do quadro. Bem, sim, e também eu estava usando minha mão direita, minha dominante, eu estava usando minha mão direita. Para os dois, o que, tipo, trocar de mão também é outra forma de acessar. Você pode, mas é mais difícil para as pessoas, porque aí elas vão dizer que estão usando a mão errada. Eu sou bem ambidestra, mas sim. Então, o que eu vi nesse exercício, tanto em relação ao alvo, quanto em relação a como as pessoas aumentam e dão passos para aumentar a sua intuição, foi que você estava pedindo para ela passar cada vez mais tempo em um lado que não tinha limites, nem barreiras, E sem palavras. sem palavras, realmente aberto. Você a empurrava para um espaço desconfortável e incentivava que passasse mais tempo lá. Quando eu via que ela ia desabar sem escrever, eu dizia, escreva uma palavra. Então, se eu tiver que usar o lado de engenharia da minha mente analítica, vejo que existem esses dois lados em nós. Queremos alternar entre eles, pois quando captamos algo, queremos entender, mas queremos nos permitir mais tempo e espaço no outro lado, que é aberto, indefinido, vago. E nós não sabemos o que vai acontecer e as informações virão até nós. Porque, como você disse, todos fazemos parte de um todo e, assim, podemos presenciar um evento cisne negro ou ver coisas que normalmente não saberíamos, porque há tanta abertura nesse espaço. Você os filtraria ou os rotularia? Por isso disse, não chamo aquilo de flor à esquerda. E então, a palavra que eu esperava que você escrevesse era flor, e você escreveu expansividade, o que eu achei interessante. E então as palavras que estamos tão acostumadas, tipo, falam sobre tentar fechar possibilidades e o medo do desconhecido. Usamos palavras para dizer isso. Sabe, tem algo que eu vejo, algo que é meio azul, e tem isso. É como uma xícara, mas quando você chama aquilo de xícara, não percebe que na verdade é um silo de mísseis.
Existe um tipo de brilho cintilante que me lembra algo da minha infância. Eu não sei o que é, mas quando vejo isso em um colar, quando vejo isso em um moletom, tipo, isso simplesmente traz aquela sensação de, sabe, tipo, o que é isso, né? Você nem consegue colocar em palavras. Por isso, alguns dos nossos maiores escritores conseguem se expressar, como Nicole Krauss. Em A História do Amor, ela articula tantas coisas sobre essas dinâmicas que vão além da descrição. Mas você disse aí, dinâmico. Então, quando um diretor chega para você e fala, é isso que eu quero de você nesse momento, eles tentam rotular uma experiência interna impossível de ser rotulada. E se são imprecisos, é porque não podem ser precisos. Quando você diz, ok, é isso que você quer, cria uma imagem interna, rotula e falha, pois nunca será igual novamente. Às vezes, e como atriz, eu acho que muitos atores têm essa experiência. Às vezes, nós trazemos algo para um papel, para uma cena que nem mesmo o roteirista imaginou, mas é melhor do que o que eles pensaram. Quero dizer, é por isso que eu não uso IA para escrever. Porque, tipo, o lance todo são essas palavras que você está comunicando, você nem sabe o que está dizendo. Depois você pensa, nossa, ok, eu disse isso e pronto. É descobrir uma informação que normalmente filtramos, mas pode surgir. É sobre identidade, quero dizer, é isso mesmo. Quem sou eu quando sinto isso? É. Eu costumava fazer consultoria de roteiro com frequência, especialmente logo depois que saí da pós-graduação. E a minha coisa favorita era encontrar as pistas inconscientes que o escritor deixava para si mesmo ou para si mesma. Eles nem sabiam que faziam parte da história, que tinha cerca de 120 páginas. Eu dizia, na verdade, a história está nessas poucas páginas em torno das quais você vinha trabalhando, especialmente no rascunho inicial. Sim, e mesmo que seja um manuscrito querido, sabe? Tipo um do Charles Dickens que atravessou gerações. Você pode dizer, ah, entendi, você quer dizer isso, mas talvez ele nunca tenha percebido. Então, só de entender o que está por trás, sabe? É disso que se trata a leitura, é disso que se trata vivenciar a arte. É como se houvesse uma mensagem sendo enviada silenciosamente, sem palavras. Você disse algo mais cedo no episódio. Processo inconsciente de fontes não locais. Sim, Entende-se que o cérebro está filtrando e apenas processando. Então, se eu estou nesta sala, posso estar recebendo muitas outras informações que, você sabe, estou ignorando para poder ter essa conversa com você. Mas, também há informações não locais. e você falou sobre o passado e o futuro. Se eu abrir meus sentidos, do que posso passar a ter consciência entre todas as informações possíveis? É uma pergunta interessante. Do que posso passar a ter consciência? Você quer saber se algo novo fará parte do filme agora que tenho essa capacidade? E o que eu estou dizendo é: a visão remota é um truque para acessar coisas das quais você não tem consciência e talvez nunca venha a ter. A relação entre o que você experimentou e o que é o alvo. E, na verdade, quando as pessoas estão fazendo visão remota em situações em que realmente não podem saber qual é o alvo, porque por motivos de segurança nacional ou qualquer outro, muitas vezes elas nunca ficam sabendo sobre a relação entre aquela informação não local e qual era o alvo. Então, não se trata do que você tem consciência, mas sim do que você recebe. Adorei a palavra receber. É sobre o que você recebe e captar os dados brutos, e nem sempre trazer isso para a sua narrativa consciente sobre o universo. E isso é algo protetivo, porque isso é real, e as mentes das pessoas realmente conseguem fazer isso. E isso pode realmente te proteger para não precisar realmente entender o que foi que você recebeu. Porque se for sobre, sabe, um bombardeio horrível ou algo assim, não seria bom simplesmente pensar, eu desenhei uma flor, certo? Então, e aí eles disseram, obrigada. Bem, o motivo de eu perguntar é porque eu gosto de entender como as coisas funcionam e também gosto de tentar tornar as coisas práticas para as pessoas no dia a dia delas. Algumas pessoas vão praticar visão remota e obter informações. Outras pessoas podem começar a usar as mesmas ferramentas e princípios para ajudá-las a ficarem mais conscientes de coisas que elas suprimiram, que esconderam de si mesmas. Você pode usar uma ferramenta como essa, que é basicamente dar a parte oculta, que geralmente é o nosso hemisfério direito, que normalmente não tem voz, a chance de revelar o que está escondendo, que é muita informação. Essa parte acessa todas as informações do universo e só revela o necessário para nós. Lembre-se de Bolt Taylor, quando ela teve o derrame, tornou-se uma só com esse portal, esse livro. Ele é muito acessível. É como se você nos desse só um pouquinho. E então o capítulo termina e eu a cada capítulo pensava, posso respirar, porque é muita informação. Então, o que também é interessante é que, sabe, só acontece quando
já por uns bons 5/6 do livro. Ao longo do livro, a gente meio que chega a uma conversa muito específica para a qual o resto do livro estava nos preparando. Acontece que, sinceramente, eu não sabia disso. Esse é um livro que, como em A História Sem Fim, uma referência bem específica, ele se escreve enquanto você está lendo, porque eu acredito que ele se escreveu enquanto você o escrevia. Então, tem muita coisa aí. Você utiliza imagens que só compreenderemos totalmente mais adiante no livro. Bem, e mesmo assim a gente ainda não entende totalmente. Não temos estrutura para entender os símbolos que você usa no livro. Eu diria que parece um livro de memórias. O livro se chama Have a Nice Disclosure, mas também é um pequeno e lindo livro de memórias, não acha? Então, eu quero que você, porém, seja um pouco explícita conosco sobre algumas das coisas que você começou a perceber que não percebia quando era criança. Eu adoro isso. E acho que isso responde a uma das perguntas que eu estava guardando. Que é essa diferença entre, sabe, a sua parte consciente, que é apenas observacional, influenciada por como você foi criado, e a sua parte psíquica? E eu acho que a história sobre o que você revela para si mesmo pode ajudar a explicar para as pessoas o que significa ter essas habilidades e como você as utiliza. É interessante, eu já tinha muitas das memórias que menciono no final daquele livro, na seção Soar Gate. Mas eu não entendia essas memórias, não fazia sentido para mim. A história é simples. Existia um programa chamado SOAR, S-O-A-R. Era um programa para superdotados e talentosos, no qual eu estava na 7ª série, que foi lá em 1981, 1982. E você cresceu em Libertyville? Illinois. Isso foi na Butterfield School. Fui testada e sabia disso desde a 1ª série, pois sempre tirava nota máxima nas provas. Então eu sabia que eles estavam de olho em mim. E nessa turma tinha muito mais disso. Eles estavam testando muitas crianças ou você tinha consciência de ser diferente e de estar sendo destacada dessa forma? Eles estavam testando muitas crianças. E depois que testavam, aí sim te destacavam. Então eu fui uma dessas que foram destacadas. E enquanto falo sobre isso, estou muito ciente de que programas para superdotados e talentosos são muito importantes. Quem estudou em escola pública não teve a mesma proteção que em escola particular, e essas escolas recebem dinheiro do governo. E assim, podem existir programas do governo em escolas públicas, especialmente quando os pais estão em uma situação em que não estão prestando atenção ou tem outras coisas acontecendo, o que definitivamente pode ser um problema. Então, mas isso é só a minha opinião. Eu passei por todas essas experiências nesse programa de alunos superdotados e talentosos. Algumas foram realmente ótimas, como quando pudemos escrever nossos próprios livros. Isso foi legal. E também tivemos excursões muito legais. Algumas foram bem estranhas. Ignorei isso por muito tempo, mas ao escrever este livro percebi que precisava falar sobre isso. As coisas estranhas eram, por exemplo, fazíamos supostos testes de audição, que na verdade não eram testes de audição. Fiz doutorado em laboratório de psicoacústica, sei o que é um teste de audição. Esses não eram testes de audição, fazíamos isso toda semana. Não estávamos perto do campo de tiro e eles não estavam preocupados com a audição. O que eles estavam testando? Eles não testavam nossa audição. Nos faziam ouvir sons muito agudos pelos fones, especialmente no ouvido esquerdo. Não consigo imitar de tão agudo. Eles sempre faziam isso em duplas, pelo menos é o que lembro. Trazia você e outra pessoa, lembra disso? Eu me lembro dos testes, quer dizer, eu nasci em 75, então. Ok, esse tipo de teste era assim. Escute esses sons. O que você sente? Escute esses sons. O que você está pensando? Você se lembra desse tipo de teste? Não. Sim. Então, eram sons meio estranhos, tipo do Instituto Monroe. Como eles se relacionam com a cognição? O que um aluno da 7ª série diria? Então, quando comecei a pensar sobre isso, fiquei tipo, ok, comecei a pensar sobre isso no final de 2024, então há um ano. E eu perguntei pra minha mãe sobre isso, porque eu fiquei tipo, mãe, tinha esse programa estranho onde eles faziam uns testes de audição esquisitos, sabe? Era um programa pra alunos superdotados, sabe? E ela falou, ah, sim, eles te estudavam do nada. Eles estavam te estudando. Quem? Ela respondeu. Não sei, a CIA. Eu pensei, só porque ela disse CIA não significa que era a CIA, é só o que acham. Claro. Bem, esse é o termo genérico, o sistema. É verdade. E infelizmente a pobre comunidade de inteligência tem que lidar com o fato de que todo mundo acha que a CIA é má. E eles já fizeram coisas ruins. Então, eu entendo, mas também é verdade que eles têm que trabalhar muito duro. Eles também fazem coisas secretas que não podem admitir. E eles tentam evitar a guerra.
E isso é bem legal se você quer saber minha opinião. Foi isso que ela disse e achei interessante. Eu já tinha me candidatado a um emprego no governo federal. Na descrição do trabalho, pedia para pegar todos os históricos escolares. Como sou certinha, resolvi buscar até do ensino fundamental. Tenho certeza que ninguém faz isso, mas eu fiz. Peguei meu histórico escolar e nos 8 anos na escola Butterfield em Libertyville, Illinois, toda a seção de comentários estava censurada. Alguém censurou meus históricos escolares antes de me entregá-los. Escrevi para eles perguntando o motivo e responderam: "Foi assim que encontramos, não sabemos o porquê." Além disso, você tem seu boletim da primeira série de 1976. Você tem ele no livro e depois essa cópia eletrônica censurada. Sim. E dá para ver que a censura foi feita com papelão, porque está em um ângulo. Eles só colocaram um pedaço de papel por cima. Sim, que é o jeito antigo de fazer censura e dá muito trabalho. Censura é uma palavra chique para esconder. É censura mesmo. Pelo visto, não posso acessar o meu, mas minha mãe ao menos guardou meu boletim da primeira série. Enfim, isso foi interessante. O que ela guardou não foi censurado. Não, o que ela guardou era da primeira série. Eles nunca censuraram os comentários, então teriam escrito sobre esse programa. E havia algo naquele boletim da primeira série que levantasse alguma suspeita? Dizia que eu lia como se estivesse na quinta série, era boa contadora de histórias e blá blá blá. Então eles tiraram isso. Mas eu acho que foi tudo simplesmente tarjado, como todo ano. Então não acho que eles necessariamente leram. Acho que alguém decidiu fazer isso. Agora pode ser que existisse uma lei que obrigasse a tarjar todos esses documentos. Qualquer pessoa que estivesse sendo testada. Talvez, ou alguns, não sei. Invento histórias para fazer isso parecer normal, mas não é. Então, não sei o que dizer. Além disso, toda semana eu me encontrava com minha conselheira. Agora, eu era uma ótima aluna, sem problemas de comportamento. Só tirava notas máximas, como se diziam na escola aberta, notas A. As professoras me adoravam, sempre fui boa. Eu tinha uma orientadora, mas não sei o motivo. E quando eu ia vê-la toda semana, e às vezes eu via ela e um homem, eu descia o corredor. Eu temia caminhar até o escritório dela. Eu via os armários à direita, passava pelo escritório, seguia para uma área estranha, virava à da esquerda, depois à direita, e nessa sala encontrava com eles. Assim que eu fechava a porta, eu não me lembrava de absolutamente nada do que acontecia. E então eu saía, e aí eu voltava a lembrar das coisas de novo e voltava para a minha sala de aula. Então eu ainda consigo, sabe? Eu tenho 56 anos. Quando eu tinha 12 anos, lembro do caminho e de como eu temia aquilo tudo. Também lembro que não conseguia lembrar. Agora, eu também quero dizer, sabe, 12 anos de idade, quero dizer, muitos de nós lembramos das coisas que aconteceram quando tínhamos 12 anos. Não é como se fossem memórias de criança pequena. E tipo, você vai gostar da implicação que alguns podem fazer. Tipo, eles estavam roubando sua memória e te dando drogas pra te apagar. Talvez, independentemente do que acontecia, você não quisesse lembrar. Eu acho que é bem provável. Eu sei que tem um dom quando, tipo, vejo um filme que é traumático demais e eu simplesmente não assisto certos filmes. Se alguém me conta algo traumático, frequentemente esqueço. Sei que gostaria de não ser traumatizada. Então eu, na verdade, eu não coloquei isso no livro, mas vou contar para milhões de pessoas que estão assistindo. Conversei com a comunidade de OVNIs e sugeri que tivessem alguém para fazer regressão a vidas passadas ou desta vida, para me ajudar a descobrir o que é essa memória bloqueada. E eles disseram: temos sim, e aqui está essa pessoa. Ela é realmente maravilhosa, e assim por diante. Então eu disse: ótimo, vou trabalhar com ela. Então eu falei para ela: olha, eu quero desbloquear o que quer que tenha acontecido. E ela disse: ótimo! E marcamos um horário. No dia anterior ao horário marcado, ela me mandou uma mensagem. Ela disse: desculpa, eu não posso fazer a regressão porque preciso fazer uma cirurgia dentária de emergência. Eu disse: tudo bem, podemos remarcar. Ela disse: não, porque terei uma cirurgia dentária de emergência a qualquer hora que você marcar. Ou seja, não posso fazer essa regressão. O quê? Sim, eu sei que essas coisas acontecem comigo, e elas têm acontecido. Podemos tentar outro? Jonathan, faça um agora. Prepare o terreno. Você disse que estava criando narrativas para preencher as lacunas aqui. Mas ela tem alguma ligação com o mundo da inteligência? Eu não faço ideia. Depois disso, me afastei e pensei que talvez ela saiba de algo traumático. Talvez seja melhor eu não saber o que aconteceu naquela sala. Mas quem entrou em contato com ela? Jonathan está dizendo que o que ele entende que é uma possível interpretação é que essa mulher está dizendo: alguém veio e me disse, não faça uma leitura para Mossbridge. Ela possui dados que não queremos divulgar. O que estamos dizendo é que essa mulher
percebeu que, sabe, toda vez que ela tenta acessar a mente da Júlia, ela será afastada e retirada disso. E que isso seria perigoso para mim. Acho que ela estava me dando um recado de que seria perigoso para mim. Existem duas versões disso. Uma é que existe algum sistema de controle que organizou os testes, o que estava sendo reproduzido nessas gravações de áudio. Porque uma versão disso é que existe uma organização elaborando esses testes. Por que que eles usariam estudantes? Porque os estudantes não têm a profundidade e o desenvolvimento do lado analítico. Mas também o que eles estão tentando fazer é usar alguém que talvez tenha um acesso maior a esse lado não racional, esse lado não analítico. E eles só vão alimentar essa pessoa com informações. E do ponto de vista deles, pode ser a fonte mais rica de dados, porque você é jovem o suficiente para não ter bloqueado o lado intuitivo e já tem idade suficiente. Para não ser tão vulnerável quanto uma criança de 8 ou 9 anos. Eu entendo. Não estou dizendo que não seja esse o caso. Na verdade, eu acho que esse é o caso, especialmente considerando alguns dos testes cognitivos de acompanhamento que foram feitos comigo e a relação coincidente entre o momento em que fiz um pedido de FOIA e o progresso em uma oferta de emprego para o governo federal. Então, sabe, todas essas coisas realmente apoiam essa interpretação. E eu também mantenho isso em mente, e acho que é importante, especialmente para você, vamos ficar um pouco com o desconhecido. Também mantenho em mente que as pessoas fazem coisas diferentes por vários motivos diferentes. E quando você é uma pessoa cuja mente foi vigiada, essencialmente, como parece ter acontecido com a minha, durante boa parte da minha vida, porque você é interessante de alguma forma, você tem algum tipo de capacidade, podem existir motivações positivas e negativas para fazer isso. E as motivações que eu realmente respeito são as positivas, que têm a ver com cuidar, se cuide, se cuide. Foi isso que senti da mulher que disse que faria uma cirurgia de emergência. Se cuida. E isso não parecia alguém chegou até ela. Talvez alguém tenha falado mesmo. E ela estava respondendo de uma forma muito responsável. Mas para mim, o que eu senti foi que havia perigo em se meter nisso. Talvez você devesse considerar não entrar. É proteção. Parecia proteção. E outra coisa também, e acho que isso é algo que você aborda de forma bem clínica, sabe, no livro. Vamos pegar só aquele exemplo que você deu, sabe, daquele som, certo? E eles perguntam, o que você sente? Vamos também lembrar que isso pode não ter sido um experimento de controle mental. Pode ter sido uma forma de ver quais crianças conversam profundamente. Quais crianças têm uma imaginação ativa. Isso literalmente poderia ter sido um estímulo, nos mantendo nesse caminho. Então, isso foi na 7ª série. Isso é a 7ª série. Também temos essa bebida rosa estranha e viscosa que deveríamos beber e que às vezes diziam ser flúor ou antibióticos. Você falou com outras crianças da escola? Sim. Uma das minhas melhores amigas do Fundamental também participava desse programa. E ela e eu passamos o verão de 84 juntas, conversando e tal, mas ela teve uma experiência diferente. Ela não se lembra do teste de audição. Ela não lembra. Acho que crianças foram escolhidas por motivos diversos. No meu caso, meu pai trabalha no departamento de energia e isso complica a minha situação. Minha mãe foi recrutada para a Universidade de Chicago, vinda de uma família muito pobre. E os pais dela trabalhavam em uma instalação de mineração de urânio em Denver. Eu comecei a juntar as pistas. E foi isso que esse livro me deu. Comecei a juntar as pistas e então tive um sonho que me levou a um número de telefone de uma agência governamental que examina pessoas quanto aos efeitos da radioatividade. E então eu encontrei um documento de 1978, um memorando que expõe o desejo do governo e a necessidade de estudar os efeitos da radiação, ionizante e não ionizante, em seres humanos. E foi aí que meu sonho me levou. Todo esse processo, inclusive escrever o livro, me fez perceber que preciso dizer essas coisas em voz alta. Eu preciso juntar essas coisas e fazer um pouco mais de pesquisa. E quando eu faço um pouco mais de pesquisa, começo a pensar, talvez isso tenha algo a ver com quando eu estava fazendo um teste na 23andMe. E era algo como um estudo longitudinal de 18 meses ou 2 anos. Eles estão me fazendo perguntas sobre meu histórico médico, como concordei em responder. Eles me fizeram perguntas sobre, eles me fizeram realizar essas tarefas legais que no fim das contas pareciam ser meio que tarefas psíquicas. E eles estão me fazendo perguntas sobre o que eu comi recentemente e tal, mas eles me fizeram 2 perguntas que eram tão pessoais, 2 perguntas. A primeira foi, nos seus 20 e poucos anos foi diagnosticada com um cisto ganglionar no tornozelo? Como assim? Nos seus 20 e poucos anos você foi diagnosticada com um cisto ganglionar no tornozelo?
A resposta foi sim, mas também fiquei confuso. Não dá para descobrir cistos ganglionares pelo DNA, nem saber a localização dessa forma. Depois perguntaram: você foi diagnosticada recentemente com rompimento no manguito rotador? Sim. Não é possível descobrir isso pelo DNA ou algo do tipo. Bem, quero dizer, pessoas de uma certa idade. De novo, só estou analisando estatísticas aqui. E eles não estavam fazendo nenhuma outra pergunta específica. E as outras eram tipo: você teve alguma dor de estômago? Sabe? Blá blá blá. Só perguntas gerais de ansiedade, né? O motivo pelo qual eles não conseguiram ver isso nos meus prontuários médicos é que eu realmente tive uma lesão no manguito rotador, na verdade, nos 2 ombros. Eu não sei como isso aconteceu. Eu acordei com isso e nunca fui ao médico porque pensei: deixa pra lá. Tudo o que eles vão fazer é me dar uma injeção de cortisona. Fale sobre a bebida rosa. Era arenosa, tipo contraste. Só agora percebi isso como contraste. Isso é interessante. Enfim, minha memória lógica diz que eu não vejo o problema. Eu lembro da bebida e lembro do gosto dela. Só faltam pedaços do que aconteceu com aquela bebida e do que aconteceu depois daquela bebida. Isso continuou durante o ensino fundamental e o ensino médio? Não explicitamente, não explicitamente. Eu não sabia que estava em um programa. Eu estava em todas as aulas avançadas, mas nada foi dito explicitamente. Depois, quando eu já estava na faculdade e tive outra experiência de perda de memória, onde eu lembro de ter perdido a memória. Mas antes mesmo de entrar nisso, eu quero falar sobre essa bebida rosa. Não sou a única que lembra. Quando você fala dos anos 70, preciso dizer que também foi nos anos 80, 90 e 2000. Nos anos 80, 92 mil pessoas eram tiradas de programas para alunos superdotados. A bebida rosa bate com esses relatos, assim como os testes auditivos estranhos que não eram testes auditivos. Essa pessoa cresceu no centro-norte de Ohio nos anos 80. Alguém lembra da rotina estranha na escola primária chamada Swish? Davam um copinho de papel com flor rosa para bochechar por 1 minuto. Alguém comentou: espero meus superpoderes aparecerem. Alguém comentou: se você cresceu em comunidade sem água da rede pública, era assim que davam flúor às crianças. Tínhamos água da rede pública, mas não em casa. Mas, de qualquer forma, essa bebida era viscosa. Agora, você não precisa ter viscosidade com flúor. Então, essa é a questão, de qualquer forma. Com o passar do tempo, ainda na faculdade, tirei um tempo da escola para resolver minha vida e ficar com uma amiga formada indo para Palo Alto. E aí, na minha cabeça, eu tive essa experiência, uma experiência em 2 partes. Uma delas foi meu pai me dizendo que eu precisava de um emprego porque, sabe, eu não venho de uma família rica. Então, meu pai me disse: vai falar com meu amigo na Lockheed Martin ou com essa pessoa que eu conheço. Eles precisam de alguém para digitar documentos e você sabe fazer essas coisas. E aí, a outra parte da minha mente diz: não, eu vi um anúncio no jornal. Então, minha memória não é muito boa quanto a isso. Enfim, eu fui até a Lockheed Martin, em Palo Alto ou East Palo Alto, não lembro direito onde era. E aqui está o que eu lembro daquele dia. Eu entrei. Candidatei-me ao emprego e fui contratado na hora. Tipo, estranho, isso me pareceu esquisito. Tô falando com o cara que vai me empregar e ele é meio paternal, tipo, ótimo, os antigos carregadores e processadores de texto. E eu tenho a sensação de que atrás de mim tem esse equipamento estranho, mas eu não me lembro dele, mas tenho a experiência disso. Consigo ver pela janela. Consigo ver na minha mente, vejo os carros, o primeiro andar e a mesa do cara. Vejo tudo isso. E então, o que consigo ver é o final do dia. Essa é a próxima coisa que consigo ver, onde estou tremendo e chorando, e estou digitando uma carta na máquina de escrever eletrônica. Entro no escritório dele e digo que preciso ir embora. Não consigo fazer isso. Ele responde que acha que eu seria uma grande aquisição para a Lockheed Martin. Por quê? Por que ele diria que uma garota de 20 anos que tirou um tempo da faculdade para morar com uma amiga e digitar textos será um grande trunfo para a Lockheed Martin depois de um dia? Não consigo e sei que não lembro do resto do dia. Só estou tremendo e chorando, algo inédito para mim. Então é isso, e o fato de eu estar tremendo aqui no seu estúdio mais cedo só traz de volta aquela sensação de que tem algo ali. O que significou, sabe, sair do armário de certa forma com isso, com esse livro? Você tem, sabe, uma vida acadêmica linda. Você escreveu livros maravilhosos. Tipo, você está à frente da pesquisa do Telepathy Tapes. Tipo, você tem essa carreira incrível. Não que isso não seja incrível, mas tenho curiosidade sobre essa sensação, pois muitos, como você menciona ao falar de identidade sexual e de gênero, pensam nisso quando falamos de revelação. Ou se falamos sobre o governo revelando segredos sobre alienígenas, falamos sobre revelação.
O que esse tipo de revelação faz por você? Como isso faz você se sentir? O que você diria para quem está guardando algo ou tem curiosidade sobre o que está guardando? Isso me assusta. Também me deixa orgulhosa. Isso me faz sentir completa. Isso me faz, sabe, sentir amor e me sentir amada. Tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso está lá. O medo existe, e aí eu consegui lidar com o medo, tipo, eu estou ciente do medo, como quando falei sobre tremer, eu estou ciente do medo. O medo é basicamente duplo. Um deles é o medo paranoico de, tipo, é uma conspiração e a Lockheed Martin vai vir me matar, sabe? O que eu não acho que vai acontecer. O outro é ah, o medo subjacente, que é, sabe, será que eu realmente acho que sou importante o suficiente para que isso seja verdade? Será que estou sendo grandiosa? Certo. E finalmente me permiti dizer: olha, é objetivamente verdade que eu tenho uma mente interessante. É objetivamente verdade. Minhas capacidades psíquicas foram avaliadas por outras pessoas além de mim. Eu sei que sou razoavelmente boa como psíquica. Sei que sou ótima analista e criativa como cientista, o que me torna muito interessante. E tudo bem apenas perceber essas coisas e dizer: não é que eu seja tão importante assim, é que eu sou tão interessante e esse interesse faz sentido. Eu me interessaria por uma mente como a minha. Se você tivesse que dar o seu melhor palpite sobre o que poderia estar acontecendo, qual seria o seu melhor palpite? Então, o meu melhor palpite é, sabe, que os setores de inteligência e defesa dos Estados Unidos perceberam que precisavam estudar os efeitos da radiação, porque havia cada vez mais radiação, não só por causa da Segunda Guerra Mundial, mas também em crianças cujos pais tinham sido expostos à radiação, não só da Segunda Guerra Mundial e de todos os testes nucleares, etc., mas também, sabe, da radiação eletromagnética, das telas de computador, dos celulares. Quero dizer, celulares antes, né? Antes do smartphone. Então, houve um reconhecimento generalizado de que a nossa humanidade, e especialmente as pessoas do nosso país, seriam expostas à radiação em tudo, né? Tipo, você não pode ter esse histórico de testes nucleares, etc., e isso não acontecer. Então, como isso vai ser? E eu não sei se aquela bebida rosa era algo para causar amnésia, ou se tinha algum tipo de iodo misturado para ajudar a nos proteger da radiação, ou se era um pouquinho de radiação para ver se um pouco de radiação poderia causar capacidades psíquicas. Eu me coloco no lugar das pessoas que estavam sob pressão, pois era uma emergência nacional resolver isso, segundo o memorando. O que você faria para conseguir isso? E como você faria isso mantendo segredo e ainda tentando, talvez, fazer de uma forma ética? Eu não vejo muitas evidências de que houve muita atenção à parte ética, mas parece que você estaria tentando. Acredito que são pessoas bem intencionadas atendendo a um chamado importante. Você pode explicar, só para quem talvez não saiba, o que acontece, por exemplo, com o envenenamento por radiação? Ou seja, qual é a informação que eles estão tentando obter? E será que estamos vendo coisas em nossas vidas, em nossos corpos, em nossa fisiologia, que talvez realmente reflitam que estamos sendo impactados de uma forma que poderia ter despertado a curiosidade do governo? Eu não faço ideia da resposta para isso. Acho que eu quase evito qualquer informação sobre isso. Ah, quase, porque eu sinto que, bem, quero dizer, com certeza câncer. Bem, sabemos que há mais mutações espontâneas cada vez mais cedo no DNA das pessoas, levando a várias situações que podem ter diferentes causas, não apenas radiação. Com o aumento ligado ao fato de todos usarmos celulares constantemente, passando de 5 a 6 horas por dia com eles na nossa frente, Não é preciso autorização de segurança para saber que há mais radiação ionizante e não ionizante hoje do que 100 anos atrás. Onde somos expostos à radiação? Quero dizer, primeiro de tudo, existe a radiação natural. Então, estamos sendo expostos à radiação que está em todo lugar, em qualquer lugar que você vá no planeta. E quando você vai para o espaço, você recebe ainda mais. Quando você viaja de avião, você recebe mais. Você não está tão protegida pela nossa magnetosfera. Você pode explicar para as pessoas onde elas podem nem perceber que estão sendo expostas à radiação? E não estamos dizendo, tipo, não faça isso, não faça aquilo. Mas algumas pessoas podem não ter ideia de como isso é relevante para a vida delas. Certo. E pode haver benefícios. Micro-ondas do celular ou Wi-Fi funcionam em frequência de rádio, como qualquer frequência de rádio existente. Existem pessoas que usam frequências de rádio explicitamente para ferir outras pessoas. Você pode ser exposto a isso e ficar paranoico depois do que acabei de dizer. Mas na maioria das vezes, né, são pessoas apenas passando por algo como um raio-x. Você passa pelo detector da TSA.
Então, o que precisamos descobrir, é claro, Qual é o limite? qual é o limite, o que queremos dizer com esse limite. Isso se relaciona à neurodiversidade e neurodivergência. É aceitável se o limite for gerar mais pessoas psíquicas? A radiação está criando pessoas psíquicas? Não sei, mas talvez essa seja uma das perguntas possíveis, certo? É mais aceitável se a radiação gerar mais pessoas que não falam, mas se comunicam por soletração? Isso é aceitável? Qual o risco aceitável? Eu não, de novo, não estou dizendo que essas coisas são verdadeiras. Estou fazendo perguntas que acho que provavelmente outras pessoas também estão fazendo. Você afirma que pessoas usam radiofrequência para prejudicar outras. Como isso ocorre? Desde os anos 50, isso é chamado de arma de energia dirigida usando radiofrequência. Faz parte da guerra eletrônica. Então as pessoas podem usar isso, sabe, para fazer você sentir como se tivesse um calor de um lado do seu corpo. É mesmo? O quê? De onde isso está vindo? Bom, eu não sei de onde isso está vindo. E talvez isso seja sigiloso. Mas quero dizer, as pessoas podem fazer isso, tipo, sei lá, do chão com um feixe ou algo assim. Você pode esclarecer um pouco sobre o que a CIA está fazendo, não está fazendo ou pode estar fazendo? Não, de jeito nenhum. Não é porque faço parte da CIA e preciso ser secreta, mas porque não sei, já que não sou da CIA. E se fosse, também teria que dizer que não sabe. É verdade, mas também acho que precisamos lembrar. Então, eu convivo com muitas pessoas da comunidade de inteligência e colaboro com elas para tentar fazer com que a comunidade de inteligência não seja um lugar ruim. E essas são pessoas que eu respeito muito que já foram envolvidas na CIA ou estão envolvidas em áreas relacionadas. Existem tipo 16 ou 18 agências de inteligência. Então, eu realmente gosto deles. Eu os respeito muito. Na verdade, eu os convidei para minha casa para uma festa de lançamento do livro e dei a cada um deles uma cópia do livro. Talvez como uma manobra de proteção, mas também porque eles realmente entendem que o país pode. O que eu quero dizer é que há pessoas realmente boas nessas agências que estão sendo desrespeitadas o tempo todo e que estão tentando fazer. Quando falo a coisa certa, quero dizer realmente isso. Tipo, eles têm advogados que são incrivelmente éticos e dizem algo como: bem, antes de tudo, a CIA não deveria estar envolvida em nenhum tipo de trabalho como esse nos Estados Unidos. Isso é ilegal, aliás. E então, se alguém se apresenta como alguém da CIA, ou diz que trabalhou na CIA, ou sabe, eles dizem isso para você, para tentar, por exemplo, trabalhar com seu filho que não fala, ou conseguir acesso ao seu filho superdotado, e dar a ele uma bebida rosa. Sabe, eles estão usando a aura e o medo que as pessoas têm sobre a comunidade de inteligência para te manipular e conseguir acesso. Isso é inaceitável para a comunidade de inteligência e para o mundo. Não está certo, deve ser denunciado e ninguém deve temer essa besteira. Isso é loucura. E tem um documentário incrível que as pessoas precisam conhecer, que vai sair no ano que vem, chamado O Poder que Temos, ou algo assim. Eu posso te passar depois. Mas são essas mulheres chamadas Iron Butterfly, que estiveram na comunidade de inteligência e que estão destacando o poder das mulheres na comunidade de inteligência como guias morais e éticos para o que é feito. E eu sinto que as pessoas precisam saber disso antes de começarem a criticar, sabe, agências inteiras que são realmente enormes. Quando percebeu que tinha habilidades intuitivas ou psíquicas? Quando criança, tinha uns 7 anos, na primeira série, eu comecei a ter sonhos sobre coisas que iam acontecer no parquinho e comecei a manter um diário porque meus pais eram do tipo que a gente conversava sobre sonhos na mesa do café da manhã. E claro, como todo mundo faz, eu dizia tipo, eu sonhei com isso. E aí, sabe, aquilo acontecia ou algo assim. Então, eu comecei a manter um diário de sonhos porque eu queria ter certeza de que não estava tendo uma falsa memória. Que coisas estavam virando realidade no parquinho? Sim, meu primeiro sonho premonitório me fez perceber que não entendemos o tempo. E foi que a minha amiga e o Shani ia perder o relógio dela no parquinho. Esse foi o sonho. 3 elementos específicos. E o Shani perderia o relógio no parquinho. No recreio. Mas quero dizer, a gente só ficava no parquinho no recreio, então isso não conta. 3 coisas independentes e específicas. No dia seguinte, isso aconteceu. Ela nunca tinha perdido o relógio. Não, o pai dela deu o relógio para ela no dia anterior. Nossa, Mas por que você faria isso, né? Não é algo que uma criança sonharia, tipo, sonhar que a amiga vai perder o relógio. Não é algo que você pensaria que aconteceria. E eu sabia disso quando era criança. Eu pensava, isso é preciso demais. Eu preciso descobrir o que está acontecendo com o tempo. qual foi o próximo passo nessa evolução? Então ela bebeu o líquido rosa.
As mães dela eram lésbicas e ela fez doutorado. Eu adoro isso, eu adoro isso. Ela assistiu aos monólogos da vagina e gostou muito. Acho que esse show devia virar álbum. Potencialmente. Isso é como no filme. Esse é o incidente incitante, onde de repente uma faísca surge nessa jovem criança que diz: tem algo acontecendo aqui, onde eu fecho os olhos e vejo o futuro. Como isso se desenvolve? Quais são os próximos passos que acontecem aí? Você continuou tendo esses sonhos? Você viu outras habilidades psíquicas se desenvolverem? Você ampliou seu repertório de habilidades ligadas a fenômenos psi? Nunca vi isso como fenômeno psíquico. Eu tinha um livro de colorir do cérebro humano, você lembra? Sim, eu usei durante a pós-graduação. Sim. Sim, isso mesmo. Eu tinha esse livro, coloria e refletia sobre o cérebro tentando entender. Eu sempre fui o tipo de pessoa mais equilibrada entre o lado esquerdo e o direito do cérebro, mas eu conseguia lidar muito bem com os dois lados. Sempre tentava usar um lado para entender o outro, indo e voltando. No início da carreira científica, em Oberlin, decidi me formar em neurociência. Eu só queria entender o cérebro, nem pensava nessas outras experiências aconteciam ao mesmo tempo, mas eu meio que as ignorava. Eu precisava focar em uma coisa por vez, como no exercício, concentrar em uma área, aprimorar e só então passar para a próxima. Então, depois da faculdade, eu fui para a pós-graduação. Eu estava na UC São Francisco, no programa de doutorado em neurociência. E é tudo muito linear, é muito racional. E eu meio que me rebelei completamente. E eu fiquei tipo, espera aí, e as coisas psíquicas, a consciência, os sonhos? Eles perguntaram, quer arruinar sua carreira estudando isso? Vai fundo, pode ir embora. Quero dizer, havia pessoas muito legais lá, mas definitivamente era como se dissessem, você vai ter que fazer isso em outro lugar. Então eu saí de lá, fui fazer meu mestrado, fui para Northwestern e conheci algumas pessoas lá depois do meu doutorado que estavam realmente interessadas em estudar essas coisas psíquicas, e aí fiz meu pós-doutorado com esse grupo de pessoas. Então é esse vai e vem de tentar trabalhar com cada um desses lados e integrá-los para que eu possa entendê-los. Quando você estava trabalhando no lado analítico, você tinha menos sonhos precognitivos do que quando você mudou? Sim, você também mencionou isso na ideia de que tínhamos falado sobre a CIA ou algo assim, mas acho que deveríamos falar sobre isso de novo, sobre a impressão das pessoas. Que se você está trabalhando com um lado do seu cérebro, tipo, se você é super analítica, você não vai ter a experiência do outro lado. Você quase suprime isso. E em alguns casos acho que isso é verdade. Acho que para mim é como se tivesse seu próprio plano. E essa é a parte escondida. Então, voltando à parte escondida, a parte escondida disse: eu vou aparecer. E eu vou aparecer quando você estiver sendo muito frescurenta e esotérica. Vou te tornar mais analítica e aparecer quando exagerar nisso, lembrando que você está conectada ao universo. Minha parte escondida cumpre ambos os papéis. Por isso que eu não associo isso completamente ao hemisfério direito. Na verdade, é algo mais profundo, é uma questão da mente, não é uma questão do cérebro, certo? Se você tivesse um conselho para alguém que está tendo experiências intuitivas, mas talvez não consiga entendê-las completamente, ou se elas não se sentem centradas e integradas à vida delas, ou para alguém que quer, de certa forma, desenvolver a capacidade de deixar a intuição guiar sua vida, certo? Como nós tomamos tantas decisões o tempo todo, muitas vezes sem ter todos os dados. O que você diria a quem busca aprimorar sua navegação no mundo com base na intuição? Comece com um relacionamento com Deus. E você pode chamar Deus de amor incondicional. Você pode chamar Deus de universo. Tanto faz, fonte, ou Deus, ou qualquer nome que você tenha. Tenha um relacionamento com Deus para se sentir protegida, completa e amada. E então tudo acontece. É quando tudo começa. E o motivo disso é que, quando você não se sente protegido, você vai assumir que coisas ruins vão acontecer e, por isso, vai direcionar sua intuição para ficar bloqueada, travada, confusa ou te levar para esses resultados negativos. Ou você não ouve sua intuição porque ela não tem voz, pois é algo desconhecido e você não se sente segura. É preciso estar nesse desconhecido assustador para ter intuição, Não precisa ser assustador, mas precisa ser desconhecido. mas precisa ser desconhecido. Lindo! Precisamos fazer duas coisas antes do fim do podcast. Uma é falar sobre o que estou fazendo com os alunos autistas não falantes que venho estudando em relação às telepathy tapes, graças a Kai Dickens, que me apresentou a muitas pessoas da minha equipe. Mas em segundo lugar, precisamos definir o seu alvo, que você ainda não viu. Para a sua visão remota. Está no futuro. Vamos criar esse futuro agora. O futuro é agora. O futuro é sempre novo.
Então, Jonathan, você tem fotos no seu laptop ou no seu celular? Ah, no meu celular, sim. Ok, ótimo. Escolha um número entre 1 e 10. Escolha um número de 1 a 10. Isso, 7. Ok, Jonathan, abra suas fotos, olhe todas as fotos. Sim. E então encontre a 7ª foto. Mostre isso para Mayin e vamos todos enviar amor para ela, pois esse é o alvo. Porque este é o alvo. A essência é a intenção. Eu intencionei sem falar que o alvo seria o número X que você escolheu, a foto, aquela foto, vídeo que está no seu celular. Então vamos olhar para o quadro novamente. Vamos fazer isso. Porque é isso que vemos de semelhante e o que vemos de diferente no que vocês têm no quadro. Usem o cérebro analítico para apontar semelhanças e depois diferenças. E eu posso criar qualquer associação que eu quiser agora. Com certeza. Primeiro lembrei que esqueci o nome do cachorro, que era Peaches. Porém, ao imaginar o prisma, descrevi a cor como salmão. Mas quando ele disse Peaches, eu pensei, é esse tipo de cor. É como aquele laranja rosado, parecido com o cabelo da Valerie, meio cor de sorvete. Eu pensei nisso. E quanto ao som, Sim, tinha algo meio com chiado, sabe? Mas também não tinha variação. como um ruído branco? Sim, exatamente. Era a versão discreta nos ouvidos da minha mente. Sim, entendi. Ruído branco, assim. Tem algo na forma que eles estão tomando que parece piramidal. Como se tivesse algo na maneira como eles estão se encaixando juntos algumas vezes. Muitas vezes, quando as pessoas fazem uma visão remota pela primeira vez, quando estão tentando indicar algo do lado de fora, elas desenham uma flor. Isso é apenas uma indicação de algo externo. E isso é apenas um simbolismo que existe, certo, na nossa cultura. O prisma geralmente simboliza a luz. Se reparar, um dos cachorros estava iluminado. Você notou o feixe de luz no vídeo? Além disso, estou pensando em amor e também na sensação de assistir a uma fonte de amor alegre e incondicional. Certo, eu também pensei nisso. Eu diria que você fez um trabalho muito bom. Eu não falhei. Você não falhou. Você recebeu. O que é 9324? Esse é um número arbitrário que acabei de te dar. Você disse, esse é meu número de telefone fixo. Não, queria dar à sua mente analítica algo para se apegar, como se isso tivesse poderes mágicos que te ligariam ao alvo. Telepathy Tapes, conte no que está trabalhando. Telepathy Tapes. Estamos redigindo os resultados de alguns testes sobre telepatia e compreensão das mentes. Chamamos de testes de descoberta da mente com um grupo de autistas não falantes em Chicago. E também estou escrevendo um breve artigo para a revista Aperture, que é a revista da Associação Internacional de Visão Remota, para comparar a visão remota e o savantismo de pessoas autistas não falantes. E no ano que vem, estamos trabalhando em um currículo. Natália Mihan e Maria Welsh, duas professoras de pessoas não falantes, estão criando um currículo. É um currículo holístico que traz para o ensino de como soletrar e se comunicar com pessoas não falantes, incorporando a telepatia como uma ferramenta a ser usada, em vez de ser ignorada. E também estamos iniciando esse novo empreendimento fantástico, que é uma organização sem fins lucrativos chamada MindRise, que será uma organização nacional, que vai realmente ajudar, esperamos, a mudar a forma como a pesquisa e a tecnologia do potencial humano são conduzidas e financiadas. Qual é a sua melhor interpretação sobre habilidades psíquicas, digamos, na comunidade autista não verbal? O que você tem descoberto? Nós dizemos não falantes porque eles são muito verbais quando você os coloca nas pranchas de letras. Então, o problema é que não há fala confiável. Então, o que descobrimos é que há o teste original de telepatia que a Diane Hennessy fez. Não podemos comentar, pois usamos um método diferente, com conjuntos de estímulos mais ricos e interações mais naturalistas. Mas, dado isso, definitivamente há telepatia acontecendo. É realmente difícil capturar isso com os nossos estímulos, porque eles parecem não se importar com eles, mas eles se importam com a conversa que tiveram em sua mente com um amigo que nunca conheceram pessoalmente, sabe que está a milhares de quilômetros de distância. E isso acontece o tempo todo. Então, esse tipo de telepatia espontânea é muito clara. E eu também ouvi de alguns pais de pessoas não falantes que eles foram abordados por pessoas que afirmam: nós trabalhamos com a comunidade de inteligência. Por questões de segurança nacional, queremos acesso ao seu filho. Só quero enfatizar que, embora possa ser verdade que existam razões de segurança nacional para usar esses dons, apenas use o seu bom senso.
Ele deve avaliar: essa pessoa está agindo eticamente? Está tentando me manipular? E assim por diante. Espere, órgãos do governo estão recrutando essas pessoas. Não, pessoas alegando ser de órgãos do governo frequentemente entram em contato, o que pode indicar que há algo a explorar aqui. Mas também não queremos que pessoas usem o nome de agências de inteligência legítimas para tentar acessar populações vulneráveis, especialmente com a promessa de que vão provar que seu filho tem telepatia. Com certeza. Mas como você está provando essas experiências? Quando você diz que eles se comunicam com pessoas que nunca viram pessoalmente, como identifica isso? Então, nós anotamos as histórias anedóticas porque é isso que sempre motiva as pessoas a fazerem pesquisas. Mas então, a pesquisa, por exemplo, nós queríamos ter um controle, nós trabalhamos com vídeos que eram de bancos de imagens, onde tentamos fazer com que pessoas não falantes descrevessem o que estava no vídeo que outra pessoa estava assistindo. Não é ótimo, não é ótimo. Eles não são tão interessantes, não são. Por que eles se importariam? Por que eles se importariam? Eles dizem isso, tentei, mas o vídeo era chato. Então, elas costumam ter associações nesses testes. Uma estudante associou o vídeo a flores desabrochando e alguém, a mais de 15 metros, em outro cômodo sem paredes adjacentes e portas fechadas, assistia ao vídeo das flores se abrindo rapidamente. Então ele diz: ah, bem, o vídeo que eles estão assistindo me lembra igreja e religião, algo muito visto pelos outros. Essas foram as palavras dele. Então só dissemos: ok, tanto faz. Não sabíamos o alvo, pois preferimos nos manter às cegas também. Só quem vê o vídeo sabe qual é o alvo. É assim que se mantém o estudo às cegas. Então, quando mostramos o alvo para a pessoa não falante e mostramos o vídeo para ele, ele diz: esse é o tipo de árvore que fica do lado de fora da minha igreja quando eu entro. Esse é o tipo de árvore que temos, então chamamos a mãe. Que tipo de árvore vocês têm? Tem uma árvore fora da igreja onde seu filho entra? Ah, sim, tem essas árvores floridas que são rosas. Então, é assim que conseguimos as informações espontâneas. E você tem visto que há dados esmagadores de que isso está acontecendo. Ah, está claro. Quero dizer, até estávamos brincando uma vez com outra Natália Mihan, que está ajudando a montar o programa de transição que eu mencionei, o currículo. A irmã dela é uma pessoa autista não falante, e ela largou a pós-graduação em ecologia para ajudar a irmã a aprender a soletrar e depois a se comunicar. Ela descobriu que a irmã tem um dom para entender remédios fitoterápicos. Então, de qualquer forma, Natália e eu brincávamos com uma das alunas dela que eu nunca conheci. Então eu disse para ela, tipo, ok, precisamos pedir permissão aos pais e à aluna para fazermos essa brincadeira, jogar um jogo. Mas você vai pedir permissão? Então ela pediu permissão. Eles disseram que sim. Então o jogo era que Natália iria apenas intencionar, sem dizer nada em voz alta, que a aluna não falante relatasse o que eu estava pensando naquele momento. Então eu sabia a hora do dia. Eu tinha isso anotado. E então eu acompanhei o que eu estava pensando naquele momento, certo? Então a aluna não falante entra. Ela diz: bem, tem algo que você queira conversar antes de começarmos nossa aula? E a aluna não falante começa a falar sobre Júlia. Literalmente diz meu nome. Ela não citou meu nome para ele em nenhum momento. Escreve sobre Júlia, escreve sobre essa coruja que eu estava assistindo em um vídeo. Ah, a coruja voando por cima. Ele menciona algo em que pensei obsessivamente nas últimas 24 horas. O 13 Atlas, aquele cometa. E ela não sabia o que era o 13 Atlas. A questão aqui seria com a comunicação facilitada. Se a pessoa que está segurando o quadro de letras sabe no que Júlia está pensando, será que podemos realmente verificar se a aluna sabe? Mas nesse caso, a única pessoa que sabia no que Júlia estava pensando era a própria Júlia e o universo. Então, em teoria, alguém está segurando um quadro de letras que essa pessoa, que de outra forma não se comunica verbalmente, está usando para se comunicar. Se eles disseram coruja, pense em quantas palavras existem em inglês. Mesmo que a única coisa que tenha acontecido seja que você estava olhando para uma coruja e essa pessoa digitou coruja, as estatísticas disso são absurdas. De tudo que você poderia dizer, ela mencionou o 3E Atlas, que não conhecia. Sabia sobre corujas, mas não o que era 3E Atlas, então precisou pesquisar. A mãe também pesquisou e descobriram que era um cometa. Então eles perguntaram para ele: por que você está falando sobre o que é 3E Atlas? E ele soletrou: é um cometa senciente. Você acha que usar esse tipo de método de soletração, em vez da comunicação facilitada, pode ser o que vai abrir os olhos das pessoas para entenderem o que realmente está acontecendo quando falamos sobre habilidades telepáticas? Sim, com certeza. E eu acho que é aí que entra a revolução do amor, porque essas pessoas não falantes
são muito voltadas para o hemisfério direito, no sentido coloquial, que é muito focado na conexão humana, nos relacionamentos, em ajudar e amar. E então, incorporar isso é revolucionário. Julia Mosbridge, onde as pessoas podem te encontrar? Obviamente tenha uma boa disclosure. Um livrinho realmente, realmente lindo. Onde as pessoas podem saber mais sobre você? Então, as pessoas podem saber sobre mim em thenspiracy.com, que também é juliamosbridge.com. Talvez seja mais fácil lembrar de The Inspiracy, que é como uma conspiração, mas inspirada em você mesma. Então, é The Inspiracy. E juliamosbridge.com é o mesmo site. Tudo o que eu faço está lá. Junte-se a nós no Substack para muito mais conversas sobre tudo isso e muito mais da nossa análise e aquele colapso que esperamos que você nunca tenha. Nos vemos na próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down